Ele já foi um caçador na Terra, mas inesperadamente caiu no reino demoníaco por 100 anos. Nesses 100 anos, aprimorou suas habilidades ao nível máximo. Após derrotar o dragão demoníaco e tomar o orbe dimensional, finalmente fez seu retorno triunfante à Terra há muito perdida. Seus antigos companheiros já estavam espalhados pelo mundo, e ele não era mais a mesma pessoa. Como o caçador mais forte, embarcará numa jornada lendária para varrer o mundo. Após treinar no reino demoníaco por 100 anos, Min Shi-Yu finalmente veio desafiar o governante mais forte do reino demoníaco, o dragão demoníaco. Mas a essa altura, ele já havia sofrido ferimentos graves. Quando o dragão demoníaco perguntou qual era seu último desejo antes da morte, ele declarou firmemente que queria retornar à sua terra natal. O dragão demoníaco disse-lhe que o orbe dimensional, com a energia para mandá-lo de volta, estava dentro de seu coração. Com isso, ele lançou um ataque final em Min Shi-Yu. Inesperadamente, o corpo do homem de repente irrompeu com uma luz dourada. O dragão demoníaco ficou chocado ao ver os ferimentos de Min Shi-Yu se curando. Ele imediatamente percebeu que não era uma simples habilidade de recuperação, mas o poder aterrorizante da regeneração, sentindo que a pessoa à sua frente era um super guerreiro possuindo tanto arte de cura quanto poder de combate, sua própria morte havia chegado, e com apenas um movimento foi morto. Após obter o orbe dimensional, ele o engoliu de uma vez, então ativou o círculo mágico e retornou à sua terra natal há muito separada, a Terra. Quando acordou, se encontrou no meio de uma floresta. Após confirmar que o spray de abelha parasita ainda estava dentro de seu corpo, ele começou a explorar seus arredores. Tentou invocar seu poder mana, mas descobriu que sua mana estava apenas em 20% do seu estado normal. Ele imediatamente entendeu que isso era um efeito colateral da viagem dimensional, exatamente a mesma situação de quando cruzou da Terra para outro mundo anos atrás, lembrando que levou décadas para recuperar seu poder no outro mundo. Ele não pôde deixar de se preocupar se encontrar seu poder novamente levaria outra eternidade. De repente, uma mulher apareceu diante dele. Atrás dela, um demi-humano javali a perseguia. Min Shi-Yu lidou facilmente com o demi-humano em um movimento, tendo finalmente encontrado uma pessoa viva. Ele naturalmente precisava descobrir tudo. Após alguns questionamentos, soube que agora era 2037 e ele havia retornado à sua terra natal, o País K. Ele havia sido sugado para o Reino Demoníaco em 2027, o que significava que os 100 anos no Reino Demoníaco equivaliam a apenas 10 anos na Terra. Quando soube que o presidente atual era Choi Dae-Soo, seu rosto estava cheio de desdém, aquele bastardo realmente se tornou presidente. Então ele sentiu que o fluxo de mana ali era muito peculiar. A mulher lhe disse que eles estavam atualmente dentro da Torre do Aprendizado. Este era um lugar similar às masmorras de caçadores que apareceram há alguns anos, e passar com sucesso por aqui despertaria habilidades. Dependendo do nível despertado, havia uma chance de se juntar a excelentes guildas. Min Shi-Yu perguntou quanto tempo tipicamente levava para limpar a Torre do Aprendizado. Quando soube que o detentor do recorde, o caçador de segunda geração, Ryu Ji-Hwan, levou 3 semanas, ele vagamente tinha um plano em mente. Neste momento, um tigre demoníaco apareceu atrás deles. Seus músculos saltaram enquanto soltavam um rosnado perigoso. A mulher estava assustada e pronta para fugir, mas Min Shi-Yu permaneceu inabalável, ocupado calculando o tempo de limpeza. Ele disse com frustração: "Parece que não posso apertar muito o tempo." Então, com um aceno de mão, ele matou instantaneamente aquela besta enorme e disse calmamente: 5 dias devem ser mais do que suficiente. No escritório do presidente da Guilda Imperial, um subordinado relatou a Min Shi-Jun que alguém havia surgido da torre, mas estranhamente, um dos que a limparam não estava na lista de entrada. Quando Min Shi-Jun viu a foto dessa pessoa, ele ficou chocado. A pessoa na foto era seu irmão mais velho há muito perdido. O tempo volta ao 5º dia na torre. Após derrotar o último monstro, Min Shi-Yu descobriu que seu poder havia se recuperado para 25%. Então o sistema detectou seus valores de habilidade e atributos de perícia, mas exibiu "não pode medir". Ao ouvir essa notícia, ele zombou, claramente esperando por isso. Em seguida, o portão de teletransporte se abriu. Ele entrou no portão pensando consigo mesmo, finalmente voltando para a cidade A. Sua aparição imediatamente causou uma comoção. Todos já haviam ouvido falar de suas incríveis conquistas. Neste momento, o líder da equipe 2 estava fazendo sua inspeção de rotina. Ele soube de seus subordinados que Min Yu era a pessoa que não estava na lista. Vendo a constituição magra e os olhos arrogantes do homem, ele imediatamente sentiu desprezo e começou a subestimá-lo. Ele deu um passo à frente e perguntou: por que seu nome não está na lista? Min Shi-Yu afirmou que não entrou pela entrada, o líder não acreditou nele de jeito nenhum, mas Min Shi-Yu dispensou com um simples "o destino me trouxe aqui". O líder cutucou a testa de Min Shi-Yu com desprezo. Suspeitando que ele havia despertado habilidades do tipo camuflagem, exigindo que confessasse a verdade, caso contrário, ele rasgaria seu rosto. Diante da ameaça, Min Shi-Yu deu um sorriso desdenhoso, disse ao líder para calar a boca fedorenta e vir pra cima. O líder enfurecido imediatamente jogou um soco nele. Quando Min Shi-Jun correu para a cena, ele só viu o líder inconsciente e vários de seus subordinados caídos no chão. Sabendo que o agressor havia desaparecido, Min Shi-Jun rapidamente puxou a vigilância. A filmagem mostrou Min Shi-Yu levando apenas alguns segundos para derrotar todos os 5 caçadores. Olhando para aquele rosto familiar na filmagem, Min Shi-Jun tinha certeza de que era seu irmão mais velho, embora não soubesse por que sua aparência ainda estava congelada como há 10 anos. Ele imediatamente ordenou: emitam uma caçada imediata, mas absolutamente não entrem em conflito com Min Shi-Yu. Ao encontrá-lo, apenas identifiquem-se como pessoas de Min Shi-Jun e o convidem de volta. Neste momento, a mulher que viajou com Min Shi-Yu o encontrou. Ela afirmou que, embora não tivesse tido chance de lutar, despertou uma habilidade de Rank A. Min Shi-Yu pensou: Rank A? Embora ela ainda não tenha recebido a avaliação final, recrutá-la para a guilda não seria ruim. Então ele convidou a mulher para assinar com a guilda imperial. A mulher ficou lisonjeada e imediatamente concordou. Enquanto conversavam, uma voz soou: você nomeou sua guilda imperial, mas suas ações não são diferentes de bandidos. Min Shi-Jun olhou friamente para o recém-chegado.
Cuidado com suas palavras. O caçador Ryu Ji-hwan, um homem de terno e cabelo branco, e um homem de cabelo castanho penteado pra trás apareceram. O homem de cabelo branco era o Ryu Ji-hwan que Min Chi-yu mencionou, um caçador rank esse e presidente da Guilda Diamante. O homem de cabelo castanho penteado pra trás chamava-se Choi Sung-il, também um caçador rank esse, presidente da Guilda Leão Branco. Ryu Ji-hwan examinou os membros da equipe de segurança inconscientes no chão, exclamando: "Que cara aterrorizante, causando caos no momento em que sai." Choi Sung-il também disse: "Pelo que parece, ele deve ser um despertado com habilidades avançadas. Provavelmente se tornará um poder de combate de alto nível." Ele mostrou forte interesse em Min Chi-yu, mas Ryu Ji-hwan também queria recrutá-lo, sugerindo uma abordagem de primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Em relação às propostas dos dois presidentes, Min Chi-jun não deu uma resposta clara. Finalmente, eles chegaram a um acordo. Qualquer guilda que encontrasse Min Chi-yu primeiro teria que notificar as outras. Vendo Ryu Ji-hwan surgir, seu subordinado de cabelo azul perguntou se as coisas correram bem. E Ryu Ji-hwan ordenou que todos os membros Rank C e D da guilda fossem encontrar alguém. O subordinado perguntou quem encontrar e ele sorriu significativamente respondendo: "O irmão daquele cara, Min Chi-jun." Enquanto isso, após emergir do portão de teletransporte, a primeira coisa que Min Chi-yu fez foi comer frango frito. Bray não conseguiu entender a princípio, mas depois de provar o frango frito ficou instantaneamente maravilhado. Saindo da loja de frango, Bray perguntou para onde ele planejava ir em seguida. Ele respondeu tranquilamente: para casa, é claro. Então ele retornou a uma casa isolada. No momento em que entrou, visões do passado apareceram diante de seus olhos. Seu pai sentado lendo o jornal, sua mãe acabando de cozinhar, seu eu mais jovem e Shi-jun pulando felizes nos braços do pai, mas a realidade era tão desoladora, a casa já estava em completa desordem. Ele olhou para tudo em silêncio, então sentou-se lá fora pensando: eu realmente não consigo mais me lembrar claramente dos rostos dos meus pais. Alguns dizem que o esquecimento é um presente de Deus, mas para ele era uma maldição. Nos 100 anos no reino demoníaco, ele lutou desesperadamente para sobreviver num planeta cheio de derramamento de sangue. Gradualmente perdendo a sensação de ser humano, e com seu tempo físico congelado, sua autoconsciência também se desvaneceu. Durante aqueles longos anos, ele sentiu que estava sendo apagado por uma maldição chamada esquecimento. Então ele tentou desesperadamente se apegar às memórias de seu irmão mais novo, memórias de seus discípulos. Assim, essas memórias tornaram-se sua obsessão e anseio, incapazes de se transformar em puras recordações. Por causa disso, ele conseguiu sobreviver àqueles 100 anos solitários. Terminada sua reflexão, ele preparou-se para partir em busca de seu irmão e discípulos. Assim que ele saiu pela porta, foi cercado por um grupo de caçadores. O homem de cabelo vermelho no telhado, caçador Rank C da Guilda Diamante, Byung-hak-moon, de repente falou: "Você sabe quanto trabalho tivemos para te encontrar?" Min Chi-yu respondeu preguiçosamente: "E daí, quer que eu te console?" Byung-hak-moon sacou sua carteira de membro da Guilda Diamante, mas isso significava menos que nada aos olhos de Min Chi-yu. Não sabendo sua verdadeira força, Byung-hak-moon ainda provocou: "Você vai vir andando sozinho? Ou devo fazer você rastejar?" Min Chi, de língua afiada, não mostrou misericórdia. "Acho que rastejar de 4 combina mais com sua aparência. Hoje em dia até gorilas podem ser caçadores." Isso imediatamente enfureceu Byung-hak-moon. Ele rapidamente ativou seu poder, eletricidade estalando por todo o corpo, instantaneamente piscando atrás de Min Chi-yu. Então, com um golpe estrondoso, ele o jogou com força contra a parede. "Quem você está chamando de gorila bastardo?" Byung-hak-moon resmungou. Min Chi-yu caiu no chão reto como uma cana de açúcar. Na verdade, ele estava examinando o painel de habilidades de Byung-hak-moon. Ele perguntou a Bree dentro de seu corpo: "Quer comer?" Bree respondeu alegremente: "Esta é a minha primeira habilidade para comer na Terra." "Eu quero, ok." Ele se levantou graciosamente. Antes que Byung-hak-moon pudesse reagir, ele se moveu como um fantasma atrás dele, facilmente jogando um soco, martelando-o no chão tão fundo que não podia ser desenterrado. Então ele estendeu a mão para Byung-hak-moon. "Coma, Bray." Assim que ele falou, uma massa de névoa negra com tons dourados jorrou de sua mão. Um círculo mágico misterioso se formou sob Byung-hak-moon, absorvendo continuamente sua habilidade Rank C chamada Relâmpago. Em seguida, uma voz mecânica do sistema soou na mente de Min Chi-yu. Extração de habilidade de Bray bem sucedida. Min Chi-yu ficou agradavelmente surpreso. Funciona na Terra também. Vendo isso, os outros não ousaram relaxar e correram para Min Chi-yu em um enxame. Isso lhe deu a chance perfeita para praticar, pois ele ativou seu poder e usou a mesma técnica de Byung-hak-moon. Exceto que a versão de Min Chi-yu do Relâmpago era várias vezes mais forte que a de Byung-hak-moon, sua velocidade aparentemente mais rápida que a luz, matando instantaneamente todos os presentes. Vendo isso, um membro empunhando uma espada avançou. Infelizmente, ele estava apenas entregando mais uma morte a Min Chi-yu. O painel de habilidades apareceu novamente. Habilidade: Golpe Crítico, Rank C+. Após extrair a habilidade do oponente e pegar sua arma, Min Chi-yu preparou-se para lidar com os caçadores restantes. Mas enquanto sua lâmina estava prestes a perfurar a garganta de alguém, ele foi parado. "Irmão." Ouvindo essa voz familiar há muito perdida, ele virou-se em descrença. Min Chi-jun olhou para ele com lágrimas nos olhos, chamando novamente: "Chi-yu." Olhando para seu irmão mais velho, quem ele não via há 10 anos, os pensamentos de Min Chi-jun voltaram ao passado. Era a Terra em 2017, quando portões de teletransporte de repente apareceram no planeta Pacífico, jogando o mundo no caos. Monstros furiosos dos portões causaram estragos por toda parte, e a primeira geração de despertados surgiu para lutar contra eles. Era uma era selvagem, sem protocolos de emergência ou leis relevantes, onde ninguém estava acostumado a lidar com tais coisas. Nesse caos, como órfãos, eles só podiam descobrir como sobreviver por conta própria. Seu irmão mais velho, um despertado de primeira geração,
desistiu dos estudos para se tornar um caçador para sustentá-lo. E isso durou 10 anos. Hoje, 10 anos depois, ele finalmente se reuniu com seu irmão e o trouxe de volta para sua residência. Olhando para seu irmão, cuja aparência não havia mudado e o ânimo estava alto, Min Shi-jun ainda se sentia um tanto irreal. Sabendo que seu irmão havia guardado seu quarto para ele, Min Shi-yu disse suavemente: "Você trabalhou duro, Min Shi-jun." Essas palavras fizeram Min Shi-jun perder o controle de suas emoções, engasgando. "Você é quem realmente trabalhou duro. Pelo seu hábito de dizer coisas piegas assim, você é definitivamente meu irmão." Ele abaixou a cabeça tristemente e perguntou: "Irmão, você sabe quanto tempo eu te procurei? Onde você esteve todo esse tempo?" Min Shi-yu carinhosamente bagunçou seu cabelo. "Essa é uma história que abrange 100 anos. Após a explicação de Min Shi-yu, Min Shi-jun resumiu: "Então, basicamente, 10 anos atrás, enquanto se preparava para eliminar o quarto Rei Demônio, você foi acidentalmente sugado para outra dimensão pelo Rei Demônio. Nessa dimensão, você conheceu Bray, que podia extrair outras habilidades, e nos 100 anos seguintes, você usou esse poder para crescer constantemente, eventualmente alcançando o dragão demoníaco. Você derrotou o dragão e retornou à Terra através do orbe dimensional em seu coração. Certo?" Min Shi-yu sentiu. "Sim, e esse Bray voltou comigo agora parasitando em meu corpo." Vendo a expressão atordoada de seu irmão, Min Shi-yu o confortou. "Não pense demais, sei que tudo isso parece irreal, mas espero que entenda que não enlouqueci." Min Shi-jun imediatamente afirmou. Claro, ele confiava completamente em seu irmão, e para ele reunir-se com seu irmão já era a maior fortuna. Min Shi-yu sentiu-se aliviado e perguntou ao irmão como Choi Dai-su se tornou presidente. De seu irmão, ele soube que Choi Dai-su reivindicou todo o crédito por derrotar o quarto Rei Demônio, e usando o título de caçador de primeira geração mais forte, subiu até a posição presidencial. Min Shi-jun disse que aquele cara sempre mirou na guilda imperial, preocupado que Choi Dai-su pudesse prejudicar seu irmão após saber de seu retorno. Min Shi-yu pensou que Choi Dai-su era apenas um cara simplório, então perguntou se aquelas pessoas que se autodenominavam membros diamante eram seus subordinados. Min Shi-jun negou, dizendo que Choi Dai-su era o presidente da guilda número infinito, e apresentou as 7 guildas que atualmente representam o país K, coletivamente chamadas de 7 estrelas. Além da imperial, as outras 6 eram o número infinito: diamante, leão branco, guerreiro, flor azul e alma de gelo. Após a introdução, Min Shi-yu perguntou: "A propósito, onde estão meus discípulos?" Min Shi-jun primeiro afirmou que não os contatava há muito tempo, então revelou a situação atual de todos. Xiaolong retornou à sua cidade natal, enquanto Kang Youhua jurou lealdade a Choi Dai-su. Min Shi-yu suspirou levemente. "Isso é bem inesperado. E quanto a Min Jun?" No segundo seguinte, a resposta de Min Shi-jun o fez sentir como se caísse num abismo gelado. Ele foi morto. Após um breve silêncio, ele perguntou em voz baixa: "Quem fez isso?" Min Shi-jun respondeu: "O corpo dele desapareceu, então não conseguimos encontrar o assassino, mas apenas caçadores ou despertados não registrados poderiam matar caçadores. A HMCS se juntou à investigação, mas não encontrou nada." Min Shi-yu insistiu: "O que é isso?" HMCS é a Equipe de Investigação Especial de Caçadores, uma organização internacional na linha de frente combatendo o crime de caçadores. Min Shi-jun puxou páginas relevantes para mostrar a Min Shi-yu que eles têm autoridade para investigar e prender todos os criminosos despertados. Em suma, eles são a polícia para caçadores. Min Shi-yu leu cuidadosamente as informações. "Você pode me conectar com eles?" Min Shi-jun aconselhou. "Se você quer investigar, por que não usar a equipe de inteligência da nossa guilda? Se você for a esse tipo de lugar e encontrar perigo, está tudo bem, porque preciso de mais do que apenas informações." Min Shi-yu respondeu. Min Shi-jun tentou persuadi-lo. "Irmão, eles lidam com casos como assassinato. Você acabou de voltar, deveria descansar e recuperar seu senso de combate." Min Shi-yu calmamente interrompeu. "Shi-jun, eu lutei em outro mundo por 100 anos." Seu rosto mostrou um sorriso confiante. "Que tipo de tempestade eu não enfrentei?" Min Shi-jun engoliu em seco nervosamente. "Esqueci. O apelido do irmão é..." Ele concordou com o pedido de Min Shi-yu. "Vou tentar contatar Lia Edi da Alma de Gelo. Ela está na gerência de lá." Neste momento, Min Shi-yu pareceu ver a foto de alguém e disse intrigado: "Acho que já vi esse rosto." Min Shi-jun se inclinou mais perto. "Líder do distrito de Gangbuk da HMCS, Huang Jung-gu, um caçador de 1,5 geração. Você o conhece?" Min Shi-yu ponderou. "Não. O nome desse cara é..." 2 dias depois, escritório da sede da HMCS em Gangbuk, um homem de meia idade, cabelo castanho e rabo de cavalo, arrombou a porta com raiva. "Recentemente todos os caras da segunda geração são iguais. Recebi um pedido de superiores para infiltrar um novato na minha equipe, com medo que as pessoas não conheçam suas flores de estufa." Então ele contou a seus subordinados pela 768ª vez sobre sua perigosa experiência em missão de 10 anos atrás. Naquela época, ele ainda era um novato que sofreu ferimentos fatais em uma missão. Num momento de vida ou morte, um caçador incrivelmente poderoso apareceu e salvou sua vida. Assim que ele estava imerso nesta história inesquecível, a porta de vidro atrás dele foi chutada por Min Shi-yu Byung-gu. "Por que você mudou seu nome aleatoriamente e confundiu todo mundo?" Vendo o olhar confuso em seu rosto, Min Shi-yu sorriu maliciosamente. "Lembra de mim? Sou seu salvador, afinal." O queixo de Huang Byung-gu quase caiu. "Louco, cão louco, caçador Min Shi-yu?" Vendo que o novato era seu salvador, Huang Byung-gu apresentou Min Shi-yu à equipe naquele mesmo dia. Ele, que não temia nada normalmente, estava tão nervoso na frente de seu benfeitor que mal conseguia falar. Isso fez seus subordinados especularem que este novato tinha um histórico extraordinário. Enquanto dois sussurravam, a mulher de cabelo verde chamada Kim Seung-ae foi chamada à sala de conferências para auxiliar no treinamento básico do novato. Na sala de conferências, Min Shi-yu declarou sua necessidade diretamente. "Gostaria que você compilasse informações sobre caçadores mortos nos últimos 20 anos." Kim Seung-ae pareceu preocupada, dizendo que precisava primeiro enviar um pedido à Associação de Caçadores, mas Huang Byung-gu disse a ela para fazer o seu melhor por Min Shi-yu. Então Kim Seung-ae perguntou seriamente por detalhes.
Sr. Shiu, você está pedindo especificamente informações sobre aqueles mortos por humanos? Quaisquer casos de assassinato que a HMCS tenha determinado servirão. Também, me dê uma lista de assassinos de caçadores atualmente foragidos. Ele analisou em silêncio. O culpado é provavelmente um caçador profissional. Se já preso ou morto, a associação deve ter registros. Enquanto esses dois se comunicavam e trabalhavam, um subordinado encontrou Hwang Byung-gu relatando um pedido de apoio da polícia. Um conflito violento entre organizações de despertados por território, aparentemente um dos lados era Cerberus. Essa notícia deu a Hwang Byung-gu uma enorme dor de cabeça. Min Chiu perguntou a Kim Seong-ai sobre Cerberus. Kim Seong-ai disse a ele que essa organização estava envolvida em tráfico de armas no mercado negro, assassinatos por contrato e tráfico de humanos caçadores, e a polícia comum não conseguia lidar com eles. Ouvindo a palavra-chave tráfico de humanos, Min Chiu imediatamente disse que queria ir ao local com Hwang Byung-gu. Dentro de uma boate, a cena era horrível. Olhando para o homem desmaiado a seus pés, o segundo em comando de Cerberus, Kang-ho, disse orgulhosamente: "O deus da morte sem sangue, líder da equipe de ação, ainda cai diante do meu escudo." O terceiro em comando, Ji Ken, discordou. Metade deles caíram pela minha faca de açougueiro enquanto os dois discutiam. Quando Kang-ho ia marcar território, o centro do salão explodiu de repente. Todos olharam para a origem. Min Chiu surgiu sozinho, dizendo casualmente: "Sou um policial caçador. Levantem as mãos e se rendam se não quiserem morrer." Com o clima arruinado, a raiva de Kang-ho atingiu o pico. Com um soco, ele esmagou Min Chiu contra a parede. Ji Ken imediatamente culpou Kang-ho por agir impulsivamente e eles começaram a discutir. Mas Min Chiu emergiu ileso e impecável. Ele parecia muito interessado na habilidade de Kang-ho, exigindo que ele demonstrasse seu poder. Kang-ho sentiu que algo estava errado. Ele ouviu claramente os ossos dos outros quebrando antes, mas a situação era urgente. Ele não teve tempo para pensar, usando rapidamente seu movimento final. A habilidade de Rank B, armadura de corpo inteiro. Outros membros seguiram o exemplo correndo juntos para cima de Min Chiu. O que aconteceu em seguida, Kang-ho não conseguia se lembrar claramente. Apenas se lembrava de seu falecido avô o chamando. Pensando em seu avô querido, ele não pôde evitar chorar. Min Chiu agarrou seu cabelo, fazendo Bray extrair sua habilidade. Sentindo seu poder se esvair, Kang-ho perguntou a contragosto: "Por que você, bastardo, iria tão longe? Não sabemos de nada, não matamos ninguém, só usamos nossos corpos para ganhar dinheiro." Min Chiu sorriu indiferente. "Eu só queria confirmar o nível de força atual de criminosos despertos, embora eliminar a raiz também não seja ruim." Assim que ele terminou de falar, Hwang Byung-gu e outros chegaram atrasados. Ele estava prestes a expressar preocupação por Min Chiu, mas descobriu que ele já havia resolvido tudo. Olhando para os corpos espalhados pelo chão, ele suou frio pensando: embora esses caras fossem brutais o suficiente para merecer execução imediata, ele está completamente inabalável depois de matar, embora sempre tenha sido chamado de cachorro louco. Ele era tão imprudente antes. Reclamações à parte, Hwang Byung-gu não teve escolha, a não ser atender ao pedido de Min Chiu para limpar. No entanto, ninguém notou que ainda havia alguém escondido debaixo de uma mesa no canto, falando ao telefone. Ele relatou tudo o que aconteceu na cena ao homem do outro lado. Quando o homem, o caçador Rank, a Kurt, da Guilda Presa Vermelha da cidade J, país C, soube da morte de GK Ne, perguntou incrédulo: quem morreu? Imediatamente depois, ele embarcou em um voo internacional para o país K. Acabando de chegar ao aeroporto da cidade A, ele perguntou ao membro da Associação de Caçadores, Lee Jun-young, que veio recebê-lo: onde está meu irmão? O corpo do suspeito, Ji Kyon, está atualmente armazenado no departamento forense de caçadores. Por favor, venha comigo mais tarde para confirmar o corpo, respondeu Lee Jun-young. Kurt zombou. Suspeito, ouvi dizer que Ji Kyon foi morto por alguém da HMCS, mas Lee Jun-young disse que não podia responder. Então Kurt perguntou novamente: além do itinerário programado, posso me mover livremente em outros momentos? O outro deu uma resposta negativa. Então, enquanto o outro se afastava, ele chamou discretamente seu companheiro, o caçador Rank B, mais de operações secretas da guilda, Liu Yanfeng. Encontre-os. Após dar as ordens, ele secretamente jurou encontrar o assassino de seu irmão e arrancar o coração daquela pessoa vivo. Do outro lado, Min Chiu soube por seu irmão sobre o roubo dos pertences do discípulo Min Jun. A mana de um caçador não é como uma impressão digital capaz de identificar código, tipo de combate e rank? Perguntou Min Chiu. Os caçadores que investigaram na época acreditavam que o culpado queria apagar seus próprios rastros, então ele levou tudo, respondeu Min Chiu. Afinal, Min Chiu era um arqueólogo com muitos materiais relacionados em casa, então eles teorizaram que o assassino não queria deixar nenhum item que pudesse conter sua mana. Min Chiu perguntou de repente: aquilo foi realmente obra do assassino e se fosse apenas um assalto comum? Ele apontou para um item na lista de propriedades. Muitos são itens valiosos, e a cena estava tão bagunçada que seria mais fácil deixar evidências. Se o objetivo desde o início era eliminar vestígios de mana, não seria mais completo apenas queimar tudo? Min Chiu imediatamente entendeu o significado de seu irmão. Você está dizendo que depois que Min Jun morreu, ladrões invadiram a casa dele? Min Chiu saiu direto: precisamos pegar esses caras. Mas Min Jun apontou que o assassinato de Min Jun foi anos atrás. A isso, Min Chiu prometeu confiante: você tem que ver com seus próprios olhos para saber. Nos vemos esta noite. No entanto, ele levou um tapa na cara pouco depois. Havia simplesmente muitos ladrões no país K, e ele passou uma semana sem encontrar as pessoas que vendiam bens roubados. Bray se ofereceu para ajudá-lo a adivinhar a rota, mas o levou a um beco sem saída, deixando-o ainda mais irritado. Justo então, uma voz masculina desconhecida soou: chefe, ouviu falar dos rumores recentes? Min Chiu rapidamente se escondeu para escutar. Um par de homens, um alto e um baixo, discutiam a repressão da HMCS aos traficantes de bens roubados. Da conversa deles, Min Chiu soube que esses dois eram na verdade veteranos na venda de bens roubados de caçadores. Eles planejavam aproveitar isso e esvaziar seu armazém. Min Chiu saltou.
Onde fica esse armazém? Estou confiscando seu armazém agora. O subordinado alto e magro imediatamente reconheceu Min Chiyu como o culpado, e o chefe baixo e gordo rapidamente pediu reforços. Com um telefonema, os capangas vieram correndo, mas isso serviu perfeitamente a Min Chiyu, poupando-o de procurá-los um por um. Assim que todos se reuniram, ele ativou seu poder. Uma luz dourada envolveu suas mãos. Uma poderosa onda de choque cortou todos os presentes como fatiar vegetais, deixando-os inconscientes. Ele olhou para o homem alto e magro caído. Pode me levar ao armazém agora? O homem alto e magro perguntou tremendo. O quê? Quem é você? Min Chiyu mostrou um sorriso perturbado. Sou um psicopata. Guiado pelo homem alto e magro, Min Chiyu chegou ao armazém e encontrou a única posse restante de Min Jun, notas de pesquisa. Mas as notas estavam trancadas, com magia protetora no cadeado, um feitiço que só podia ser destrancado com a mana do proprietário. Após encontrar os pertences de Min Jun, Min Chiyu ligou para Huang Baiyonggu, pedindo que o levasse a um lugar onde técnicas secretas e habilidades estranhas eram trocadas. Uma zona neutra de combate, Black Skyfall. Em um quarto, uma mulher com longos cabelos pretos lisos estava adivinhando. Vendo os resultados da adivinhação, ela riu suavemente. Oh meu, parece que um convidado de honra está chegando. Esta mulher era uma das 10 líderes de Black Skyfall, a grande feiticeira, Nameless. Do outro lado, olhando para o prédio quase inalterado de 10 anos atrás, Min Chi suspirou. Não mudou muito aqui. Nameless apareceu a tempo. Há quanto tempo eu estava esperando por você? Entre. Após breves cumprimentos, Min Chiyu tirou as notas de pesquisa, pedindo a Nameless para ajudar a extrair a mana delas. Nameless também produziu eficientemente um copo de prata e uma adaga de prata. Você se lembra do método, certo? Min Chiyu pegou diretamente a adaga e cortou a palma da mão, pingando sangue no copo de prata. Assim que sangue suficiente se acumulou, Nameless pegou o copo e bebeu o sangue de uma vez. Então exalou vários fluxos de energia roxa de sua boca. Esta era sua habilidade especial, retorno de mana. A energia roxa formou um círculo mágico abaixo das notas de pesquisa, restaurando e extraindo a mana das notas. Em seguida, ela cortou o pulso, usando sangue como selo para guiar a mana para uma pequena garrafa, completando o ritual. Para mostrar gratidão, Min Chiyu usou sua habilidade de cura para curar o ferimento no pulso de Nameless. Então pegou a pequena garrafa e saiu tranquilamente. Após deixar Black Skyfall, ele correu sem parar para o Instituto de Pesquisa de História Antiga, o local onde Min Jun foi morto para explorar as memórias de Min Jun do dia em que foi assassinado. Ele veio ao centro do salão, usando sua habilidade Pensamento Persistente de Mana, enquanto a energia na garrafa era liberada. A cena daquele dia apareceu imediatamente diante de seus olhos. Ele viu Min Jun em discussão acalorada com alguém, então brutalmente assassinado por aquela pessoa. Notando a boca de Min Jun abrindo e fechando, dizendo algo, Min Chiyu rapidamente se aproximou para ouvir, juntando uma frase completa. Foi ordem do VIP? O assassino do outro lado respondeu. É alguém com status superior a isso. Min Chiyu pensou em silêncio. Será que este garoto Min Jun se juntou a alguma outra organização além do Instituto de Pesquisa? Ele pegou silenciosamente a garrafa e retirou o círculo mágico, parecendo calmo na superfície, mas a intensa turbulência interna deixou até Bray tonto, perguntando com preocupação se Min Chiyu estava bem. Estou bem, Min Chiyu respondeu secamente. Depois de 100 anos, é hora de alguma falha. De repente, alguém apareceu atrás dele. A pessoa disse que alguém queria encontrar Min Chiyu e pediu que ele viesse junto. Mas Min Chiyu falou calmamente. Vocês vieram 6 pessoas de uma vez, uma formação e tanto. A percepção chocou o homem de cabelos grisalhos. Ele parou de se esconder e sinalizou para seus companheiros se mostrarem. Min Chiyu fingiu levantar as mãos, mostrando que não resistiria. Mas quando o outro enviou alguém para amarrá-lo, Min Chiyu matou diretamente aquela pessoa, dizendo arrogantemente, mas estou mais interessado em derrubar pessoas. Bray também se manifestou pela primeira vez, saltitando em sua mão. Vendo seu companheiro morto, os outros, com raiva, quiseram avançar e lutar desesperadamente contra Min Chiyu, mas Kurt os deteve. Seu poder girava em suas mãos, o olhar frio. Deixem o resto comigo. Ele é minha presa. Ele olhou para Min Chiyu e perguntou sombriamente. Você é quem matou Jeken do Cérbero, meu irmão. Disso eu não tenho muita certeza. Min Chiyu coçou a cabeça. Quando você limpa, pergunta o nome do lixo. O desprezo e a indiferença em suas palavras levaram a fúria de Kurt ao auge. Ele avançou, desferindo um soco de força total em Min Chiyu. Min Chiyu bloqueou casualmente, deixando o outro causar um ferimento em seu braço. O ferimento curou rapidamente. Ele comentou com interesse. Nada mal. Você deve ser ranquear? Kurt ficou chocado internamente. Cura instantânea. Ele é um curandeiro? Mas a fúria não lhe deu tempo para pensar, continuando seu ataque a Min Chiyu, assim como os outros queriam ajudar. Min Chiyu apareceu de repente diante deles. Então, usando o flash de relâmpago, subjugou instantaneamente a todos. Observando o homem incrivelmente rápido, Kurt repassou a troca anterior. O outro havia dominado completamente seus padrões e esquivado de tudo com um movimento mínimo. Nem mesmo caçadores do tipo velocidade que ele encontrou em portões conseguiam fazer isso. Kurt imediatamente entendeu que este não era um oponente comum. Aqui, Min Chiyu sufocou um inimigo pela garganta, dizendo a Kurt: Você parece ter entendido algo errado. Ele aumentou gradualmente a pressão. Seja seu irmão ou este cara, se cometeram crimes, devem enfrentar a punição. Já que ele morreu em minhas mãos, significa que era um criminoso desperto. Do que você tem que reclamar? Os cidadãos prejudicados pelo seu irmão são os que deveriam reclamar. Kurt cerrou os dentes de raiva. Você quer dizer que, enquanto forem criminosos, matá-los não importa? Meu irmão só se tornou criminoso para me criar quando eu era jovem.
O pecado de menosprezar casualmente a vida dos outros, você pagará com a sua própria vida. Com isso, seu poder se transformou em incontáveis flechas atirando rapidamente em Min Shi-Yu. Esta era a outra habilidade de Kurt, Tempestade de Flechas Divinas. Não vendo onde se esconder, Min Shi-Yu fez Bray usar a última habilidade do dia, Neutralização. Seu efeito era analisar os atributos e a quantidade de mana da habilidade alvo, inserir propriedades opostas e implantar um círculo mágico para a defesa. Kurt ficou chocado. Dispersar magia? Min Shi-Yu correu para a frente de Kurt. Você acha que todos que compartilham a experiência do seu irmão escolheriam se tornar criminosos? Pare de vender esse sentimento barato, isso é ultrapassado. Dizendo isso, ele levantou o pé e chutou o rosto de Kurt com força. Kurt lutou para bloquear esse movimento, então concentrou o poder da Tempestade de Flechas Divinas em um ponto, lançando um golpe final em Min Shi-Yu. Mas Min Shi-Yu saltou, evitando o ataque. Então Min Shi-Yu agarrou o cabelo de Kurt, impulsionando o joelho para frente, atingindo violentamente seu queixo. Kurt não suportou tamanha humilhação e freneticamente desferiu outro soco, enquanto Liu Yanfang lançava um feitiço para prender Min Shi-Yu, enfrentando o Kurt que avançava. Min Shi-Yu pronunciou calmamente o julgamento. Parabéns, vocês irmãos se tornaram criminosos juntos. Então ele desencadeou seu movimento final, roubo de vida. Kurt foi instantaneamente drenado, virando uma casca. Vendo essa cena horrível, Liu Yanfang disse tremendo: esse tipo de coisa é na verdade uma habilidade de curandeiro? Min Shi-Yu aterrissou lentamente. Como você pode chamar minha primeira habilidade despertada de esse tipo de coisa? Eu nunca fui um curandeiro comum desde o início porque não uso mana para sustentar a vitalidade. Eu manipulo a própria força vital. Sou um mago da vida. Depois de nocautear o último Liu Yanfang consciente, ele removeu o gravador da cintura, apontando-o para si mesmo. Byung-gu, isso deveria ter sido gravado corretamente, certo? Eu realmente não ataquei primeiro dessa vez. Foi pura autodefesa. Enquanto isso, Hwang Byung-gu, do outro lado, embora ainda sentado, parecia que sua alma havia morrido por um tempo. Porque o que Min Shi-Yu apertou não foi o botão de gravar, mas o botão de transmissão ao vivo. Então, durante a reunião, todos discutiram este incidente. Eles mencionaram que a última vez que transmitiram ao vivo a repressão a criminosos foi há 2 anos, ao filmar o vídeo promocional de recrutamento da sede internacional da HMCS. Embora tenham coordenado com as redes sociais na época, do ponto de vista operacional foi um plano falho, já que a HMCS não conseguiu produzir nenhuma filmagem decente de qualquer forma. Um membro da equipe comentou. Parece que uma pessoa talentosa se juntou à HMCS, mas com suas habilidades, por que ele escolheria aqui? No entanto, nessa transmissão ao vivo, o morto foi o caçador Kurt da Guilda Presa Vermelha da Cidade G. Embora, após investigar o conteúdo da filmagem pelas regulamentações atuais, a HMCS não tenha violado a lei. Mas antes de terminar, interrompido por uma voz. Desculpe a demora. O atual presidente do país K, Choi Dae-soo, apareceu imponente. Qual é o problema? Vários dias depois, na cafeteria dos funcionários da Guilda Imperial, Min Shi-jun contou a Min Shi-Yu sobre a discussão pública desencadeada pela transmissão ao vivo. Felizmente, o gravador de Min Shi-Yu tremeu demais e não capturou seu rosto claramente. Min Shi-jun temia que Choi Dae-soo prejudicasse Min Shi-Yu, sugerindo que ele mantivesse um perfil discreto por enquanto. Mas Min Shi-Yu o tranquilizou para não se preocupar. Neste momento, um grupo de caçadores da guilda se aproximou, e Min Shi-Yu imediatamente reconheceu uma como a mulher que conheceu ao retornar à Terra. Min Shi-Yu o apresentou. Esta é a caçadora Shin Ji-soo, uma nova recruta que se juntou à guilda. Terminando, Min Shi-Yu olhou para o homem de cabelo curto ao lado. O caçador Seok aparecer com a senhorita Ji-soo significa que hoje é o briefing conjunto de novos caçadores da guilda, certo? O caçador Seok assentiu em confirmação. Então ele apresentou os outros a Min Shi-Yu. Após as apresentações, ele humildemente pediu a orientação de Min Shi-Yu. Min Shi-Yu sempre tratou pessoas educadas com cortesia. No entanto, Chu-Min foi muito desdenhoso, pensando que Min Shi-Yu matar Kurt era tudo blefe. Ouvindo o outro insultar seu irmão, Min Shi-jun disse-lhe para ter cuidado com as palavras. Eles imediatamente começaram a discutir, e Min Shi-jun mencionou o nome do presidente da Leão Branco, Choi Sung-il. Chu-Min imediatamente declarou orgulhosamente que era um caçador rank A+, e discípulo direto do líder narcisista negro Xiaolong. Isso imediatamente chamou sua atenção de Min Shi-Yu. Ele interrompeu a discussão, então disse a Chu-Ramin: se você quiser confirmar algo, venha me encontrar diretamente. Embora seja óbvio que seu mestre falhou na educação de caráter, estou curioso para saber o quão bem ele ensinou técnicas de combate. Ouvindo o outro insultar seu mestre, Chu-Min cerrou os dentes de raiva. Ele desabafou chutando uma cadeira próxima com força, avisando Min Shi-Yu com um olhar assassino para ter cuidado nas estradas noturnas. Depois que Chu-Min saiu com raiva, Min Shi-jun rapidamente confortou seu irmão. Mas Min Shi-Yu riu feliz. Ele é meu grande discípulo. Não importa o quão rude, não guardarei rancor. Escritório do diretor da HMCS, o diretor da filial do país K da HMCS, Baek Jeon-ho, estava recebendo o presidente da Guilda Leão Branco, Choi Sung-il. Eles mediaram o conflito entre Chu-Min e Min Shi-Yu, mas Baek Jeon-ho sabia que Choi Sung-il vir pessoalmente à sede da HMCS era, na verdade, para recrutar pessoas. Então ele disse a Choi Sung-il que Min Shi-Yu estava em missão, escoltando criminosos despertos para a prisão. Vendo Baek Jeon-ho dizer isso, Choi Sung-il não pôde mais ficar e se despediu. Mas ele não havia desistido de recrutar Min Shi-Yu para a Guilda Leão Branco. Então ele pediu à sua secretária que arranjasse para Chu-Min ir na missão à prisão da Cidade R. Enquanto isso, no escritório da prisão da Cidade R, o responsável aguardava ansiosamente o pessoal de apoio da HMCS.
Ele estava intrigado porque prisioneiros trancados por meses de repente tinham conflitos, especialmente uma chamada Shirley Falk, que apesar de usar pequenas restrições, ainda espancou 5 pessoas até a polpa. Para criminosos tão especiais e famosos no mundo ilegal, os guardas esperam lidar rapidamente com esse encrenqueiro. O tempo volta alguns dias. Numa cela, ratos mensageiros correram até os pés de Shirley Falk. Esta é uma mensagem da bestia. Você deve saber que a reunião será realizada em breve, certo? A organização arranjou as coisas na prisão. Há algo que você precisa fazer para sair daqui. Apenas cause alguns problemas na prisão. O tempo retorna ao presente. Min Chiyu chegou ao local da missão. Olhando para o prédio à sua frente, ele pensou: então esta é a prisão de despertos da cidade R? Quando Xiumin correu para a prisão da cidade R, foi informado de que o veículo de transporte de prisioneiros já havia partido. Ele olhou para trás bem a tempo de ver o veículo de transporte de prisioneiros em alta velocidade que o guarda mencionou. Sem escolha, ele dirigiu para seguir. No transporte, Min Chiyu bebia café gelado ociosamente. Vendo sua aparência tranquila, Shirley Falk ficou muito descontente. Ao saber que o outro não era um guarda prisional, Shirley disse com desdém: qual guilda te enviou? Ainda se atreve a escoltar sozinho depois de ouvir meu nome? Parece que você está bem confiante em si mesmo. Min Chiyu inclinou a cabeça, parecendo inocente. Você é algum figurão? Shirley chacoalhou suas algemas. Enquanto usava essas restrições, eu espancava 5 criminosos despertos até sangrarem. Eles escolheram um transporte comum e deixaram um novato como você escoltar um caçador de rank A mais sozinho. Você já deveria ter percebido, certo? Você está morto. Assim que ele terminou de falar, o transporte foi atacado e explodiu instantaneamente. Olhando para o veículo estilhaçado, o velho na grama murmurou: nós o pegamos. Mas Shirley chutou a porta quebrada do transporte, xingando: droga, velho gaga. Você estava tentando me explodir também? O velho não se importou. Em vez disso, zombou de como Shirley parecia um cachorro usando coleira. Então perguntou se ele havia lidado com o oficial de escolta. Shirley disse que chutaria a têmpora do cara com força durante o acidente. Em seguida, a criança ao lado do velho destrancou as algemas de Shirley. Assim que estavam prestes a sair, Xiumin os parou. O velho sentiu que Xiumin estava sozinho, então Shirley decidiu lutar sozinho. Ele usou sua habilidade de rank A+, lobisomem, transformando-se instantaneamente em um lobisomem enorme. Xiumin ficou chocado, um desperto tipo transformação, mas mesmo assim, o corpo principal ainda é humano. Ele usou destemidamente sua habilidade de rank A+, Asura, dança do caos diamante, cobrindo seu corpo com uma armadura invisível. 2 forças poderosas colidiram violentamente, agitando ondas de energia. Na luta de poder, Shirley ficou secretamente chocado. Uma habilidade de velocidade rank A. Lidar com isso sozinho é realmente problemático. Aqui Xiumin ficou igualmente surpreso. Eu claramente o acertei e causei dano. Por que ele não caiu? Vendo-los num impasse, o velho decidiu não atrasar e pediu a criança para ajudar Shirley. A criança imediatamente invocou uma hidra de brinquedo para atacar Xiumin. Xiumin desviou para o lado, pensando com desprezo que a cobra de brinquedo era inútil. Inútil. No segundo seguinte, a hidra se enrolou firmemente em seu corpo e ele finalmente entendeu que era uma habilidade de rastreamento. Aproveitando o oponente amarrado, Shirley rapidamente socou seu abdômen. Xiumin desabou de dor. Assim que Shirley estava prestes a finalizar Xiumin, uma força poderosa atingiu uma cratera entre eles, não apenas dispersando a todos, mas também destruindo a hidra em Xiumin. Devido ao feitiço quebrado e ao impacto de poder, a criança tossiu sangue e morreu no local. Então a voz de Min Chiyu soou. Desistir tão facilmente diante do seu inimigo, foi assim que Xiaolong te ensinou? Ele mexeu no gravador em sua cintura murmurando: qual é a transmissão ao vivo? Qual é a gravação? Vendo isso, Shirley ficou chocado. De jeito nenhum, você está brincando. Eu claramente chutei os órgãos dele até a polpa. O velho também percebeu que o recém-chegado era formidável. Apenas Xiumin ainda não reconhecia a força de Min Chiyu, dizendo-lhe para não agir precipitadamente e esperar por reforços. Min Chiyu ficou em silêncio, pronunciando o julgamento como a própria morte. Você atacou ativamente um oficial de vigilância, removeu restrições criminais, destruiu o transporte, quase matou este caçador insignificante e interferiu no meu sagrado horário do café. Sob a autoridade de caçador da HMCS, tratarei os 3 seguintes como criminosos ativos e executarei punição imediata. Com isso, energia vermelha semelhante à de Xiumin emanou de seu corpo e ele instruiu. Observem com atenção. A habilidade do Asura não é para golpear, é para penetrar inimigos. Um selo em forma de cruz apareceu em sua palma. No instante em que Shirley o atacou, ele rompeu a defesa aprimorada pela habilidade do oponente com um soco, enviando-o pelos ares. Esta era a versão aprimorada de Asura. Dança do caos diamante, Asura, armadura negra, dança de sangue lobo louco. Xiumin ao lado dele ficou de queixo caído. Essa é a técnica do mestre Xiaolong. Enquanto Shirley era arremessado, Min Chiyu avançou para desferir um golpe fatal, mas um cântico veio de perto de Mahoraga. Imediatamente, vários raios vermelhos sangue os separaram, e Min Chiyu rapidamente desviou do ataque de raio. Ele olhou para trás e viu o velho segurando um cajado, um selo de maldição aparecendo em sua palma. Esta era sua habilidade, flash da parede do trovão, Mahoraga. Min Chiyu viu pela primeira vez alguém usando uma ferramenta de maldição e cântico duplo para ativar uma habilidade, e Bray perguntou animadamente se eles poderiam comer a habilidade do velho. Min Chiyu negou. Não, isso parece um pergaminho de uso único. Basta injetar mana na maldição inscrita do criador e ela ativa. Muito caro. Aqui, Xiumin ainda perguntava por que Min Chiyu conhecia a técnica de seu mestre, mas foi pressionado ao chão pela matriz de gravidade que o velho havia montado. Não haja precipitadamente, jovem, disse o velho gravemente, a menos que queira ver aquele rapaz ser esmagado até a morte pela minha matriz de gravidade. Min Chiyu perguntou com interesse. Você está me ameaçando? Estou negociando. Deixe-me sair ileso e pouparei este garoto, respondeu o velho. Na verdade, ele mesmo estava incerto. Você só está participando desta missão por acaso, certo? Se você apenas for embora, antes de terminar,
Min Shi-yu Vocês são assassinos interrompeu. especializados em matar caçadores. Que certo? bobagem. E parte de uma organização Eu considerável. tinha um Sua expressão propósito, ficou e fria. especificamente Então, peguei qual esta organização missão de vocês são? porcaria. Sentindo essa Ele ameaça, caminhou em o velho direção estava ao prestes a outro. lançar um feitiço para controlar a matriz de gravidade. Mas a onda de choque de Min Shi-yu estilhaçou a ferramenta de maldição. Sentindo a energia surgindo em sua palma, Min Shi-yu pensou, cerca de 40% recuperado? Parece que um bom aquecimento funciona bem. Com essa descoberta agradável, Min Shi-yu estava com preguiça de atrasar mais, e imediatamente exigiu que o velho confessasse. Mas o velho afirmou que entrar na organização exigia um voto de silêncio, e esse voto geralmente estava ligado à mana do juramentado. Vazamento de informações resultaria em punição. Assim que ele terminou, Shirley, ali perto, também recuperou a consciência, levantando-se lentamente. Min Shi-yu sorriu com desprezo. Você não vai falar porque tem medo da morte? Se sim, não se preocupe. Você se acostumará depois de morrer 3 ou 4 vezes. Com isso, energia verde envolveu todo o seu corpo. Vendo isso, Shirley atacou imediatamente, mas foi interceptado por Xiumin, cujas restrições foram liberadas. Os dois estavam prestes a lutar novamente, quando de repente ouviram Min Shi-yu cantar Vento Norte. Em um instante, vórtices verdes girando em alta velocidade cercaram o velho e Shirley. Esta era sua habilidade de atributo Vento Rank esse Mil Ventos. Min Shi-yu agarrou a garganta do velho moribundo, curou-o com magia e então disse calmamente: é assim que a morte se sente. Um brilho sanguinário passou por seus olhos. Depois de experimentar mais algumas vezes, você estará disposto a responder às minhas perguntas, certo? Vendo o velho ainda relutante em falar, Min Shi-yu estalou seu pescoço com um estalo, então o curou novamente. Este método de tortura desumano deixou até Xiumin atordoado. Incapaz de suportar o sofrimento do velho, Shirley rapidamente se ajoelhou implorando por misericórdia. E o velho finalmente revelou tudo. Bestia. Com isso, ele de repente se lembrou. A pessoa à sua frente era um dos 3 venerados que estavam desaparecidos há anos, o cão louco Min Shi-yu. Min Shi-yu se aproximou e se agachou diante deles, puxando o rosto do assassino do fragmento de memória de Min Jun. Você reconhece esta cobra? Essa pessoa é um membro, codinome Mamba Negra, respondeu o velho. Você já recebeu uma comissão para matar o caçador Jung Min Jun? Min Shi-yu perguntou novamente. O velho respondeu rapidamente, não. Raramente cooperamos e não conhecemos as identidades ou paradeiros reais uns dos outros. Libertamos este lobo por uma razão, porque em uma semana haverá a reunião bienal da organização e a organização ordenou sua fuga da prisão para comparecer. Venerado, se estiver disposto, posso lhe dizer o local da reunião e o método de infiltração e ajudá-lo totalmente. Ele se prostrou respeitosamente no chão. Por favor, aceite-nos como seus subordinados. Ouvindo isso, Xiumin imediatamente correu para o lado de Min Shi-yu. Irmãozão, você não vai mesmo concordar com a proposta desses criminosos? Min Shi-yu ficou intrigado. Quando foi que eu virei seu irmãozão? Xiumin parecia reverente. Você não usou Asura? Isso te torna pelo menos meu sênior ou tio. Não, espere, definitivamente meu grão-mestre. Min Shi-yu estava com preguiça de lidar com aquele tolo ponderando sozinho. De qualquer forma, eu só preciso das informações da Mamba Negra. Se eu ignorar esses criminosos, eles morrerão nas mãos da organização mais cedo ou mais tarde. Mas se eles deixarem a bestia saber das minhas notícias primeiro, isso seria problemático. Então ele concordou com o pedido do velho. Mas para evitar complicações, ele exigiu que fizessem um voto de mana. Quebrá-lo selaria seu núcleo de mana. Eles sabiam que este voto era como outro contrato de escravidão, mas para salvar suas vidas, não tinham escolha. Após formar o contrato, eles se tornaram oficialmente subordinados de Min Shi-yu. Vendo isso, Xiumin ficou extremamente invejoso, imediatamente clamando para ser discípulo de Min Shi-yu. Inesperadamente, Min Shi-yu realmente concordou. Afinal, em uma semana, ele estaria causando estragos na bestia e agora tinha mão de obra suficiente. Ele ainda precisava de alguém que pudesse ajudar na limpeza. E a pessoa para a limpeza que Min Shi-yu mencionou, Yuan Byung-gu, estava sendo repreendida pelo responsável no escritório da prisão da cidade R, porque Min Shi-yu acidentalmente deixou o criminoso escapar. No entanto, como ele escolheu ajudar Min Shi-yu, naturalmente tinha contramedidas. Ele de repente falou: aquele novo oficial de escolta disse que o prisioneiro admitiu, antes de escapar, que subornou superiores da prisão. O responsável imediatamente ficou nervoso e gaguejou. O gravador não estava desligado? Isso deve ser mentira. Mas Wang Byung-gu afirmou que como tais rumores existiam, uma investigação era necessária. Diretor. Neste momento, ele finalmente mostrou seu lado autoritário. Após lidar com vários assuntos, ele veio ao escritório para ouvir o plano de batalha de Min Shi-yu. Min Shi-yu decidiu se infiltrar na reunião da bestia no dia seguinte, onde estariam cerca de 8 despertos de alto nível especializados em assassinar caçadores. Wang Byung-gu estava confuso. Qual o propósito de se infiltrar? Min Shi-yu sorriu. O propósito é óbvio, para exterminá-los todos. Logo chegou a hora da reunião da bestia. 3 pessoas estavam ausentes desta vez, além da criança morta. Eram o velho, o demônio vermelho e Shirley. Ouvindo a insatisfação de todos com os traidores, um homem com cicatrizes o silenciou. Sobre a eliminação de traidores, o líder dará as ordens. O líder Kurt, ele mencionou, também falou: que tal uma luta até a morte para decidir quem lida com os traidores? Com essas palavras, todos ficaram em silêncio. No momento crítico, Mamba Negra saiu para apaziguar as coisas. Podemos lidar com traidores a qualquer momento, uma vez que a data esteja definida, mas o importante é que eles já sabem o local e a hora da reunião. O homem de cabelo castanho curto interveio. E daí? Eles não vão atacar aqui imediatamente, vão? Assim que ele falou, um alarme soou acima, anunciando intrusos. Os assassinos se levantaram relutantemente, cada um se preparando para lidar com uma entrada e resolver o problema. Depois que 5 assassinos saíram, apenas o líder Kurt, Mamba Negra e uma garota chamada Porco Espinho permaneceram na sala de reunião. Olhando para esses assassinos restantes, obviamente poderosos, Wang Byung-gu não pôde deixar de lamentar internamente. Nunca ganhei na loteria na vida. Por que acertei o jackpot agora? O tempo retrocede 30 minutos, quando o grupo de Min Shi-yu chegou à entrada da sala de reunião da bestia. O velho apresentou: há 5 entradas com monitores de intrusos aqui.
A estrutura interna muda a cada vez, então não sabemos para onde as entradas levam, mas apenas estas 5 entradas se conectam ao exterior, e cada caminho finalmente leva à sala de reunião central. Então vocês encontrarão alvos, não importa o caminho. Então é uma pessoa por entrada, disse Min Chi-yu naturalmente. Ele pediu a Hwang Byung-gu para pegar seu rádio portátil, instruindo a todos para ligarem para ele via rádio ao encontrar oponentes difíceis. Após as instruções, o grupo partiu. O tempo retorna ao presente. Hwang Byung-gu segurava o rádio, muito em conflito. Ele sabia que o combate ocorreria inevitavelmente em cada área, e mesmo com o rádio, seria difícil reunir todos imediatamente. Devo enfraquecer os oponentes primeiro? Pensando nisso, ele tirou várias bombas em forma de bolinha de gude de sua bolsa na perna, jogando-as silenciosamente no chão da sala de reunião. Porco-espinho, brincalhona, quis pegar aquelas bolinhas, mas as bolinhas explodiram ao contato, matando o porco-espinho também. Imediatamente depois, uma granada foi jogada, mas Mamba Negra a desviou de volta, e a granada explodiu na entrada de Hwang Byung-gu. Hwang Byung-gu rapidamente pulou. Mamba Negra naturalmente reconheceu sua identidade. Observando a situação, Hwang Byung-gu pensou sombriamente. Droga, peguei só um. Ele já havia jogado granadas mágicas para suprimir terroristas, mas aqueles dois estavam ilesos, especialmente aquele cara com cara de líder. Qual é a dele? Mas as coisas chegaram a este ponto, ele só podia lutar. Quando seu rosto foi cortado pela faca voadora controlada telecineticamente por Hwang Byung-gu, Mamba Negra não pôde deixar de suspirar. Esqueci que sua habilidade é telecinese. Aqui, Hwang Byung-gu observava a rápida velocidade de cura dos outros, pensando, mesmo apenas manipulando mana para ter tal velocidade e resistência. Enquanto pensava, Mamba Negra já o atacou, jogando-o com força contra a parede com um soco. Vendo que o inimigo era muito forte, Hwang Byung-gu rapidamente pegou seu rádio para pedir apoio. Antes de terminar, Mamba Negra o chutou para o chão. O outro não se importou com seu pedido de ajuda. Quem vem a seguir? Demônio Vermelho, ou aquele lobo fedorento, ou talvez todos eles. Enquanto falava, 3 pessoas o atacaram. Ele mal desviou do ataque. Então ficou surpreso que essas pessoas derrotaram tão facilmente os assassinos da área e invadiram. O que o intrigava era que essas pessoas estavam de fato todas feridas. Enquanto desviava dos ataques, ele murmurou, mas eles não poderiam ter derrotado facilmente Tigre e Grizzly, certo? Chu-Min combinou o poder dos 3 para socar Mamba Negra, mas o outro agarrou seu pulso, jogando-o de lado como lixo. Mamba Negra também perguntou, vocês não são da HMCS, por que estão aqui? Olhando para pessoas com identidades e posições completamente diferentes, Mamba Negra se perguntou, não consigo pensar em nenhuma conexão. Como um grupo desorganizado recém-montado ontem, mas despertos que não deveriam se conhecer, não parece uma organização. Quem os reuniu? Hwang Byung-gu, ali perto, perguntou a Chu-Min como ele chegou tão rapidamente. Chu-Min disse que, logo após entrar na entrada e enfrentar o inimigo, Min Chi-yu apareceu de repente, dizendo-lhe para correr direto para a sala de reunião central. Ele adivinhou que Demônio Vermelho e Shirley encontraram a mesma situação. O propósito de Min Chi-yu era fazê-los atrasar Mamba Negra antes que ele chegasse. Aqui, Shirley, batalhando, não pôde deixar de reclamar, nos fazer pegar leve com um desperto rank a mais? Isso é sequer possível. Além disso, aquele garoto Mamba Negra não está usando força total. Demônio Vermelho também ponderou em silêncio. Mamba Negra, um desperto tipo transformação. Seja em velocidade ou poder, ele é o segundo em comando da bestia. Mas ele não deveria ter habilidades mágicas de alto nível de percepção ou rastreamento. Ele deve estar escondendo algo, ou é a líder Kurt observando a situação. A habilidade dela nem eu conheço. Não sei quando vai explodir de repente. Pensando nisso, ele rapidamente ativou uma matriz de ligação, gritando, até que o venerado chegue, ninguém sai daqui. Vendo-se como espectadora também presa, Kurt suspirou tranquilamente. Sério? Você nem vai me poupar? Demônio Vermelho disse a ela para ficar parada. Mesmo ela teria dificuldade em se libertar facilmente de uma matriz de ligação implantada por ferramentas de maldição lendárias. Kurt riu e suspirou. Ah, meu Deus, parece que seu novo mestre tem uma origem poderosa. Até conseguiu esse tipo de coisa pra você. Mas trair a organização tão facilmente é um pouco demais. Certo, Porco-Espinho? Assim que ela falou, o Porco-Espinho, antes morto, levantou-se e atacou o Demônio Vermelho, enviando-o instantaneamente pelos ares. E aqui, Mamba Negra também perdeu completamente a paciência, quebrando as correntes com um aperto. Então liberou seriamente sua primeira habilidade, Homem-Dragão, transformando-se instantaneamente em um Homem-Lagarto venenoso. Vendo Shirley ocupado batalhando com o Porco-Espinho ressuscitado e Hwang Byung-gu também gravemente ferido, Chu-Min decidiu enfrentar este poderoso oponente sozinho. Desde a primeira troca, ele sentiu que o tipo de transformação de Mamba Negra era semelhante ao de Shirley, mas a qualidade da mana era ridiculamente alta. Mas nessa situação, ele tinha que agir como tanque, tentando ganhar algum tempo. Neste momento, enfrentando o poderoso soco de Mamba Negra, Chu-Min estava prestes a se defender, mas Hwang Byung-gu controlou facas voadoras para esfaquear o braço de Mamba Negra. No segundo seguinte, as facas foram corroídas pelo veneno de seu corpo. Todos foram instantaneamente separados pela rocha manipulada por Mamba Negra. Vendo uma rocha prestes a esmagar a cabeça de Hwang Byung-gu, Chu-Min avisou apressadamente, mas foi distraído e derrubado no chão pelo soco de Mamba Negra. Mamba Negra apareceu atrás de Hwang Byung-gu, usando o braço para prender sua garganta, imobilizando-o firmemente. Ele lhe disse que o chão da sala de reunião estava configurado com matrizes de autodestruição, rastreamento e aprimoramento para defesa de emergência, ou seja, este é o covil da cobra. Uma vez que você entra, não espere sair vivo. Falando, seu braço exerceu pressão silenciosamente, querendo sufocar Hwang Byung-gu. De repente, sentiu uma intenção assassina feroz. No segundo seguinte, alguém invadiu a sala de reunião como uma bala de canhão. Min Chi-yu apareceu como um fantasma, agarrando a garganta de Mamba Negra e pressionando-o com força contra a parede. Uma sede de sangue excitada brilhou em seus olhos. Finalmente te encontrei, sua cobra maldita. Porco-Espinho, ainda lutando, virou-se para olhar para este convidado indesejado, exigindo: quem é você? Mas foi diretamente controlado pelo feitiço de raio de Min Chi-yu. Vendo isso, Kurt não pôde deixar de suspirar. Uau, isso é absurdo.
Você Tudo reverteu porque esse grande todas as ajudou. matrizes. Esse inútil é, na neste verdade, espaço. bem burro. E aqui Mamba Negra Min-Chi finalmente não entendeu a respondeu. situação. Ele Mas se libertou do Bray, aperto de dentro Min-Chi, dele, gritou: por você é o conta criminoso que própria. massacrou os assassinos da Bestia e reuniu essas pessoas. Os olhos de Min-Chi estavam cheios de ódio por Black Mamba. Criminoso? O criminoso aqui é você, seu desgraçado. Nesse instante, Kurt finalmente percebeu que o grupo de Min-Chi só queria o Black Mamba, perguntando se ele tinha arrumado alguma encrenca. Black Mamba logo explicou que apenas executava suas missões com seriedade. Ele olhou para Min-Chi com um tom brincalhão. Quer vingança? E elogiou. Não importa quem eu matei, nunca deixei rastros. Você é impressionante em todos os sentidos. Claro que é vingança, mas antes disso, preciso perguntar algumas coisas. Com isso, Min-Chi inverteu as matrizes de aprimoramento da sala de reuniões, transformando-as em armadilhas, aprisionando Black Mamba ali dentro. Não importava quão sólida fosse a defesa, sob o ataque implacável de Min-Chi, ela foi destruída. Black Mamba agora tossia sangue, mas seu tom era de pura excitação. Nunca conheci alguém como você. Enquanto ativava um aumento de poder, ele perguntou: quem exatamente é você? Qual o seu propósito em me encontrar? Assim que ele falou, ondas de névoa negra altamente corrosiva atacaram Min-Chi. Min-Chi facilmente saltou para evitar a névoa, voando acima da cabeça de Black Mamba, pisoteando sua cabeça várias vezes, finalmente chutando Black Mamba até a submissão. Min-Chi agarrou sua garganta, exigindo sombriamente: quem te encomendou para matar Jung Min-jun? O rosto de Jung Min-jun imediatamente apareceu na mente de Black Mamba. Ele nunca esperou que Min-Chi estivesse conectado a Jung Min-jun. Ele fingiu submissão, dizendo que contaria a verdade a Min-Chi. Mas quando sua boca se abriu, a matriz em sua língua a ativou. Um jato de névoa negra corrosiva espirrou por todo o rosto de Min-Chi. Black Mamba estava prestes a rir zombeteiramente dele, mas viu Min-Chi engasgando e xingando. Seu desgraçado, você realmente cuspiu na minha cara? Então ele usou magia de cura para limpar a nojenta água preta do seu rosto. Black Mamba estava realmente em pânico agora, rapidamente implorando por ajuda a Kurt, mas ela mal conseguia se salvar. Para salvar sua vida, Black Mamba rapidamente revelou a verdade. O cliente era Pandomo. No entanto, antes de terminar, Min-Chi encerrou sua vida. Min-Chi ponderou: Pandemônio? Aqui, Kurt finalmente se lembrou de quem era aquele intruso extraordinariamente poderoso. Ela facilmente se libertou das restrições de todos, então removeu seu capuz, revelando um rosto inocente e juvenil. Finalmente te reconheci. Você é o caçador da primeira geração que desapareceu há 10 anos. O cão louco Min-Chi. Os olhos de Min-Chi ficaram frios. Você também é do Pandemônio. Kurt negou essa afirmação. Ela disse que sua irmã mencionou um caçador da primeira geração que podia usar habilidades de cura mágica. Com isso, ela estalou os dedos, e o porco-espinho inconsciente instantaneamente acordou e se libertou. Eles romperam o telhado, suspensos no ar. Kurt acenou para Min-Chi, até nos encontrarmos novamente. Então ativou uma matriz e desapareceu no local. Enquanto Min-Chi olhava para o cadáver de Black Mamba, ponderando: então era o Pandemônio. Min-jun, o que exatamente você descobriu? Voltando para casa, Min-Chi ainda pensava nisso. Ele recordou as origens do Pandemônio. 20 anos atrás, quando os portões se abriram, muitas coisas inundaram a Terra, incluindo mana como fonte de todo o poder, monstros, cristais mágicos e outros recursos raros. E demônios como os Despertos, que se destacavam no uso de mana e habilidades especializadas, uma raça de outra dimensão. Esses caras aproveitaram o caos da Terra para invadir, agindo como gerentes dimensionais superiores, silenciosamente tomando controle dos portões, até mesmo vendo os humanos como uma raça inferior, estabelecendo casualmente castelos demoníacos nos continentes como bases, assumindo formalmente a postura de mestres. Nessa situação, uma organização desprezível surgiu, reunindo humanos para seguir líderes demoníacos, os Reis Demônios. Essa organização era o Pandemônio. Felizmente, a tirania dos demônios foi logo detida pelos caçadores da primeira geração, familiarizados com o uso de mana. Humanos que queriam proteger a Terra lutaram contra demônios e, por fim, venceram, encerrando o caos. E durante esses 10 anos, Min-Chi derrotou o quarto Rei Demônio e voou para a fenda dimensional. O Pandemônio já havia se dissolvido e ele nunca esperava ouvir esse nome novamente agora. Pensando nisso, ele despertou Bray dentro de si, mencionando que também haviam encontrado demônios escravizando dragões no outro mundo, perguntando se demônios cometiam atos de bandidagem independentemente da dimensão. Bray disse que não sabia, pois nunca recuperou memórias de antes de conhecer Min-Chi no outro mundo, apenas sentindo vagamente que demônios haviam tirado algo dele. Min-Chi não pode deixar de se arrepender de não ter passado mais tempo investigando informações sobre demônios naquela época. Ele só sabia que as formas de mana dos demônios diferiam das humanas, e sua capacidade de imitar humanos havia melhorado em relação a 10 anos atrás. Enquanto estava preocupado, Min-Chi abriu a porta. Ouvi do líder de equipe Huang que você o fez aniquilar uma organização de assassinato de caçadores. Ele aconselhou seriamente: irmão, eu já te disse várias vezes para não chamar muita atenção. Se Choi Dai-Su descobrir. Min-Chi disse a ele para não se preocupar. Wang Byung-gu já havia concordado em ajudar a apagar seus registros, e ele estava planejando encontrar Choi Dai-Su pessoalmente de qualquer forma. Vendo Min-Chi ainda preocupado e resmungando, Min-Chi o confortou como uma criança, bagunçando seu cabelo, brincando com ele. Min-Chi sacudiu a mão dele, exigindo indignado: você precisa ajudar com o treinamento básico para os novos caçadores da nossa guilda. Lembra da caçadora Shin-Ji-Su? A habilidade despertada dela é especial. Espero que você a examine para ela. Min-Chi naturalmente não recusaria o pedido de seu irmão. Então ele mandou o irmão ir cozinhar para ele. Nesse momento, Wang Byung-gu ligou. Pelo seu choro e lamento, Min-Chi soube. Desde que o grupo de assassinato de caçadores surgiu, várias unidades agora queriam entrevistar os HMQs. Desde o incidente de Kurt, Baek Jeon-ho vinha observando seus movimentos de perto. Agora, porque a lista de participantes do incidente de aniquilação excluiu o nome de Min-Chi, deixando apenas Huang Baiyong-gu. Ele não conseguiria explicar como sozinho derrotou tantos assassinos formidáveis, então esperava que Min-Chi pudesse se apresentar e admitir isso. Mas Min-Chi usou
usou "vou comer" como desculpa, ignorando os apelos de Hwang Byung-gu e desligou casualmente. Ele caminhou preguiçosamente até o sofá da sala e sentou-se. Então perguntou a Min Shi-jun sobre os recentes movimentos dos demônios. Min Shi-jun disse que, desde que o quarto rei demônio desapareceu, os demônios propuseram proativamente um tratado de paz. Após o tratado, eles se estabeleceram nos continentes polares, estabelecendo uma instituição para pesquisar a mana que se infiltrava na Terra. Eles raramente deixavam os continentes polares e não apareciam nas linhas de frente há muito tempo. Mas Min Shi-yu claramente não acreditava nesse suposto tratado de paz. No entanto, talvez, assim como os humanos têm todo tipo de escória, os demônios também pudessem ter membros amantes da paz. Ele pensou em Kurt. A forma de mana que ela usava era quase idêntica à dos demônios, mas com diferenças sutis. Poderia ela ser um híbrido de demônio e humano? Pensando nisso, ele pegou uma foto com seus discípulos para examinar cuidadosamente, pensando em silêncio. Inicialmente, era apenas para vingar Min-jun, mas depois de começar a seguir os rastros que ele deixou, uma premonição me diz que esta batalha será mais longa do que o imaginado. Depois, Min Shi-yu chamou Choo-ha-min e outros dois para um treinamento especial, explicando como dominar a circulação de mana. Quando os humanos sentem mana pela primeira vez, um lugar para armazenar mana se abre no corpo, chamado de núcleo. O poder gerado pela mana circulando no núcleo desperta de acordo com as características individuais e se manifesta externamente, formando habilidades. A densidade do núcleo depende da eficiência do controle. Quanto mais longo o treinamento, maior a capacidade do núcleo. Atingir um reino superior pode até abrir um segundo núcleo no corpo, mas, pelos seus padrões, os humanos só foram expostos à mana por cerca de 20 anos, certo? Ainda é uma força desconhecida, então vocês devem dominar sua essência ainda mais. Ouvindo isso, Shu-min achou estranho. Seus padrões? Após explicar, Min Shi-yu os fez continuar o treinamento de meditação. Nesse instante, Hwang Byung-gu também chegou à porta. Ele disse a Min Shi-yu para retornar rapidamente à sede com ele, pois Baek Jan-ho estava procurando por ele. No caminho para a sede, eles foram bloqueados por duas pessoas. Os recém-chegados eram o diretor do grupo HMCS Gangnam, Ish Dun-tai, e o líder de equipe Sung Chang-won. Eles ouviram que Hwang Byung-gil realizou algo grande e vieram parabenizar. Vendo seu inimigo Sung Chang-won, o rosto de Hwang Byung-gil mostrou puro desprazer. Ele disse a Sung Chang-won para sumir, mas o outro se agarrou, até aproveitando a oportunidade para zombar de Min Shi-yu. Para Min Shi-yu, uma existência tão insignificante não valia sua atenção, então ele não disse nada. No entanto, Jin-tae o acusou de não se apresentar, sendo bastante indelicado. Mas como ele poderia se igualar à língua afiada e eterna de Min Shi-yu? Ele foi imediatamente assado até as veias saltarem, prestes a atacar Min Shi-yu, mas foi parado pela voz de Hwang Byung-gu. A atenção deles atraiu a discussão de outros. No momento crítico, Baek Jun-ho chegou e controlou a situação. Os dois provocadores imediatamente se calaram. Sob o olhar de todos, Baek Jun-ho deu as boas-vindas calorosamente a Min Shi-yu. Isso deixou os dois ainda mais curiosos sobre a identidade de Min Shi-yu. No escritório do diretor, Min Shi-yu foi direto ao ponto. O que o diretor da filial quer comigo? Como esperado, Baek Jan-ho veio a respeito do incidente da missão de escolta da prisão da cidade R. Ele primeiro pediu para Hwang Byung-gu sair, então declarou sua especulação. A eliminação de Bestia e o incidente de fuga estavam relacionados a Min Shi-yu, e Min Shi-yu encontrou pistas relevantes durante a missão de escolta. Mas Baek Jan-ho não fecharia os olhos para criminosos despertos na lista de investigação de caçadores, especialmente com um recém-chegado misterioso como Min Shi-yu envolvido. Então ele consultou um velho conhecido de Min Shi-yu e o convidou para vir. Essa pessoa também queria encontrar Min Shi-yu. Min Shi-yu virou a cabeça curiosamente. Me encontrar, Hu. Baek Jan-ho apresentou. Uma lenda dos caçadores da primeira geração, um dos 3 venerados, presidente da Guilda dos Guerreiros, o caçador do Kyung-hu. Então, os dois foram a um izakaya para conversar. Bray, dentro de Min Shi-yu, não pôde deixar de ficar curioso. Lixo, quem é esse velho? Por que ele está agindo com tanta familiaridade com você? Min Shi-yu respondeu via ondas cerebrais. Caçador da primeira geração, um dos 3 venerados demônios da espada, do Kyung-hu, meu camarada daquela era. Quando do Kyung-hu perguntou onde Min Shi-yu havia se escondido todo esse tempo, Min Shi-yu explicou tranquilamente enquanto bebia. Ao saber que Min Shi-yu passou 100 anos em outro mundo, do Kyung-hu não ficou muito surpreso. Min Shi-yu disse que depois de matar o 4º rei demônio naquela época, a magia dimensional ativou e ele não sabia se era a habilidade final do rei demônio ou o poder de um artefato. No entanto, Do Kyung-hu disse a ele que o 4º rei demônio ainda estava vivo, chocando Min Shi-yu, que imediatamente ficou agitado. Mas Do Kyung-hu disse a ele para se acalmar primeiro, então explicou. Embora o rei demônio possa ser descrito como vivo, ele na verdade não é diferente de um cadáver. Ele contou a Min Shi-yu sobre a situação da humanidade depois que Min Shi-yu derrotou o 4º rei demônio e desapareceu. Após o primeiro portão aparecer, monstros atacaram continuamente os humanos, jogando o mundo no caos. Embora finalmente tenham fechado o portão, um bando de despertos meio-boca surgiu, a segurança foi destruída, seguida por contínuas guerras entre demônios e humanos. Nessa situação, os demônios propuseram proativamente um tratado de paz. Eles ofereceram condições sem precedentes, não apenas dispostos a ajudar as nações com o alívio de desastres, mas também a ensinar os humanos a fechar portões. Como compensação, eles queriam coletar os restos exaustos do rei demônio e reivindicar território polar para ficar até que pudessem retornar à sua dimensão original. Durante um período em que as pessoas ainda não estavam familiarizadas com portões e mana, a maioria dos civis pensava que restaurar a paz pré-portão era pensar em toda a humanidade. Em última análise, os humanos aceitaram a proposta, e os principais caçadores representando as nações se reuniram para concordar com o tratado. O caçador representando o país K que concordou com o tratado foi Choi Dai-su. Após a assinatura, os demônios nunca deixaram o território polar designado, exceto para apoio, e não causaram problemas. Claro, alguns caçadores da primeira geração suspeitaram da proposta dos demônios e se opuseram, mas depois que Min Shi-yu, que serviu como comandante na guerra demônio-humana, desapareceu, todos se dispersaram. Eu também não suspeitei dos movimentos dos demônios depois. Até ver você retornar, senti que algo parecia errado. Min Shi-yu perguntou, o que estava errado?
Do Kyung-Hoo fez uma pausa. Você mesmo, a existência do cão louco Min Shi-yu. Os registros dos últimos 10 anos não conseguem encontrar seu rastro. Choi Dai-su quase apagou tudo sobre você. A maioria dos caçadores da segunda geração em diante não sabe nada sobre suas conquistas. Mesmo antes de te ver hoje, eu mal conseguia lembrar seu rosto. Lutamos lado a lado inúmeras vezes, não foi? Depois de apenas 10 anos, você está completamente esquecido. Olhando pra trás agora, parece antinatural. Min Shi-yu acertou em cheio. Você acha que demônios e Choi Dai-su fizeram outro acordo? Deve ser. Porque aquele cara, seja naquela época ou agora, faria qualquer coisa pra te vencer, respondeu Do Kyung-Hoo. Min Shi-yu pensou em silêncio. Só para apagar minha existência. O ego dele é tão forte assim? Nesse momento, Do Kyung-Hoo perguntou. Os discípulos que lutaram com você devem conhecer melhor a situação. Quer encontrá-los? Min Shi-yu ficou em silêncio por um momento, então respondeu categoricamente. Como você disse, todos estão dispersos. Encontrá-los não é fácil. Mas Do Kyung-Hoo disse que Kang Yeohwa ainda estava no país K e havia se tornado uma mestra de Rank S liderando a guilda Flor Azul. Lembro que ela te ouvia especialmente. Não esperava que ela se juntasse e se tornasse subordinada de Choi Dai-su. Min Shi-yu não disse nada a isso. Os dois então conversaram casualmente. No entanto, eles não sabiam que alguém estava secretamente fotografando seu encontro, e enviou as fotos para a pessoa que acabavam de discutir. Ao ver o rosto do homem claramente na foto, Kang Yeohwa murmurou. É realmente Min Shi-yu. Uma enorme alegria e mágoa se entrelaçaram, fazendo-a desabar no chão. Ela não pôde deixar de chorar alto, lembrando-se de todas as dificuldades experimentadas procurando por Min Shi-yu nesses 10 anos. Desde que se tornou subordinada de Choi Dai-su, Min Shi-jun se recusou a compartilhar qualquer notícia com ela. Então ela enviou pessoas para rastrear Do Kyung-Hoo. Embora todos acreditassem que Min Shi-yu não retornaria, ela nunca desistiu, mesmo procurando o mundo inteiro sem encontrar seu rastro. E agora, ele apareceu são e salvo no país K. Para ela, esta era sem dúvida uma ótima notícia. Pensando nisso, ela imediatamente se levantou, preparando-se para ver Min Shi-yu. Prestes a sair, ela foi parada pelo Choi Dai-su que apareceu de repente. Ela respeitosamente o chamou de Vossa Excelência. Eu te disse para me chamar apenas de tio em particular. Ele caminhou lentamente em direção a Kang Yeohwa. Aonde você está correndo com tanta pressa? Ele colocou a mão no ombro dela. Você que permaneceu inabalável mesmo quando sua mãe morreu, está realmente tão abalada. Parece que aquele cara realmente voltou. Ele acariciou a cabeça de Kang Yeohwa. Por que você ainda é tão tola, tão ingênua, mesmo que tenha sido abandonada uma vez? Laços de sangue. Como eu poderia facilmente abrir mão da única filha da minha irmã? Você é minha única sobrinha. Kang Yeohwa sacudiu a mão dele, dizendo que se juntou à equipe dele para encontrar seu mestre. Choi Dai-su disse que sabia de tudo. Ele sabia que ela o suspeitava de estar envolvido no desaparecimento de Min Shi-yu, obedecendo externamente, enquanto desobedecia internamente, apenas para desenterrar seus segredos. Agora, cada caçador no mundo equivale a um capital massivo. Como mão de obra útil e sangue da família Choi, como ele poderia entregá-la a Min Shi-yu? Kang Yeohwa disse com raiva que Choi Dai-su a abandonou em seu momento mais doloroso. Foi Min Shi-yu quem a cultivou o tempo todo, permitindo que ela se tornasse a Kang Yeohwa de hoje. No entanto, as próximas palavras do outro instantaneamente esgotaram toda a sua força. Certo? Porque ele não sabe que você é filha de um criminoso cruel, não seja tola, Yeohwa. Choi Dai-su caminhou lentamente por ela. Se ele soubesse do seu passado, qual seria a reação dele? Mesmo que você haja nobremente, suas origens não mudarão. Com isso, ele se afastou, deixando apenas Kang Yeohwa para suportar seu tormento interior sozinha. A cena muda para a sede da Guilda Imperial. Min Shi-yu veio conduzir um treinamento conjunto para os recém-chegados, como seu irmão havia pedido. Ele também trouxe o Demônio Vermelho e Shirley. Para evitar que os caçadores reconhecessem o rosto de Shirley, Min Shi-yu o fez usar uma cabeça de mascote. Vendo todos reunidos, Min Shi-yu os conduziu para o portão IF-5, de propriedade da guilda. Então eles chegaram a uma floresta. Min Shi-yu imediatamente pediu a Shin Ji-soo e Kim Byung-guk para demonstrarem suas habilidades. Os dois imediatamente se esforçaram para ativar a mana em seus corpos. Aqui, após uma longa tentativa, Shin Ji-soo sentiu que estava prestes a ter sucesso, mas esse poder de repente saiu do controle, jogando-a no chão. Vendo isso, Min Shi-yu jogou-lhe um chicote. Então ferramenta de maldição. Quanto mais numerosos e complexos os feitiços, mais significativo o efeito. Tente novamente com a ferramenta de maldição. Então Shin Ji-soo apertou o chicote com força e tentou de novo. Inesperadamente, neste momento, um grupo de goblins apareceu de repente. Min Shi-yu imediatamente se distanciou do campo de batalha, deixando Kim Byung-guk e Shin Ji-soo lidarem com eles. Kim Byung-guk rapidamente usou sua habilidade, apenas uma habilidade de rastreamento de rank B+, e ele não conseguia usar mana com destreza, apenas spamando a habilidade cegamente. Dito e feito, ele rapidamente esgotou toda a sua mana. No momento crítico, Shin Ji-soo finalmente terminou de cantar, usando sua habilidade de rank a mais, Domar. Os goblins foram instantaneamente controlados por ela, e pararam de atacar. Shin Ji-soo deu a ordem, recuar. Os goblins recuaram alguns passos obedientemente. Vendo isso, Shirley e Demônio Vermelho ficaram um tanto surpresos. Shin Ji-soo realmente usou uma rara habilidade do tipo dominação. Shin Ji-soo também mostrou orgulhosamente seus resultados para Min Shi-yu. Min Shi-yu respondeu preguiçosamente. Eu vi uma bunda. Você só consegue controlar um. E daí? Em um instante, os gritos de Shin Ji-soo ecoaram pela floresta. Este treinamento durou o dia todo. Quando saíram do portão, já era noite. Assim que saíram, viram uma comoção à frente. Shin Ji-soo explicou que recentemente as guildas Imperial e Flor Azul descobriram simultaneamente um portão no deserto do Oriente Médio e precisavam negociar a distribuição de cotas entre si. Vendo que pessoas da guilda Flor Azul haviam chegado, Min Shi-yu caminhou direto para a multidão. E aqui um subordinado estava relatando a Kang Yeohwa. Quando Flor Azul e Imperial descobriram o portão, já havia um lote de cadáveres de caçadores lá dentro. Aqueles corpos não pareciam ter sido atacados por monstros comuns. Seus órgãos internos haviam se rompido. Ao ouvir essa notícia, Kang Yeohwa mergulhou em pensamentos, mas foi interrompida pela voz de Min Shi-yu. Ei, Yeohwa, o mestre voltou. Não vai prestar seus respeitos?
No entanto, o reencontro caloroso de mestre e discípula que ele imaginou não aconteceu. Kang Youhua apenas respondeu friamente: "Bem-vindo de volta, mestre." Sem esperar pela reação de Min Shi-yu, ela saiu primeiro, alegando ter negócios. Olhando para suas costas que partiam apressadamente e suas orelhas avermelhadas, Min Shi-yu se perguntou: essa garota chorou? Vendo seu mestre que não via há 10 anos, Kang Ye-hua lembrou-se de como ela frequentemente se escondia nos cantos chorando quando criança. Min Shi-yu sempre a encontrava e a confortava, bagunçando carinhosamente sua cabeça, mas ela sempre se sentia inferior por ter sido acolhida por Min Shi-yu. Mas Min Shi-yu lhe disse que as pessoas podem escolher sua própria família, esperando que ela o tratasse como um irmão mais velho. Recordando isso, um leve sorriso apareceu nos lábios de Kang Ye-hua. Seu coração sempre escondeu sentimentos femininos indizíveis. Ela não queria ser apenas irmã ou discípula de Min Shi-yu, mas uma parceira que pudesse ajudar em seu mundo ideal. Nesse processo, ela naturalmente se apaixonou, mas sabia claramente que era filha de um criminoso perigoso e não tinha o direito de ter tais sentimentos por Min Shi-yu. Mesmo assim, ela não conseguia permanecer indiferente. Mesmo das sombras, ela lutaria por seu mestre até o último momento. Então, neste momento, ela encontrou Min Shi-jun, dizendo que queria discutir algo muito importante. Enquanto isso, Do Kyung-hoo também encontrou Choi De-soo a respeito de negócios com demônios. Ouvindo a análise dos outros, Choi De-soo adivinhou que ele devia ter encontrado Min Shi-yu, e esses pensamentos devem ter sido ditos a ele por Min Shi-yu. Ele não escondeu sua ambição, dizendo francamente a Do Kyung-hoo que desejava se tornar supremo. Seu único objetivo era encontrar e derrotar inúmeros oponentes fortes, ganhando continuamente maior poder. Portanto, quaisquer acordos que ele fez com demônios foram devido ao julgamento correto de que ele poderia estar onde está hoje. Do Kyung-hoo imediatamente exigiu: o desaparecimento de Min Shi-yu e o apagamento de seus registros tem algo a ver com você? Eu nunca me preocupei com Min Shi-yu. Se ele retornar, terei apenas mais uma chance de esmagá-lo. Se precisar, estou disposto a participar de um confronto triplo, respondeu Choi De-soo. Assim que ele falou, uma voz familiar soou em seu ouvido. Isso é perfeito, porque eu também não estou preocupado, e tenho algumas perguntas para você. Min Shi-yu apareceu na varanda via círculo mágico, seu olhar calmo. Há quanto tempo, Choi De-soo? Então lançou um feitiço esmagando o vidro da varanda. Vendo seu inimigo há muito ausente aparecer, a excitação brilhou nos olhos de Choi De-soo. Min Shi-yu foi direto ao ponto. Foi você quem trabalhou com o pandemônio para me enviar para outro mundo? A morte de Young Min-jun tem algo a ver com você? Choi De-soo riu. Você fez essa grande entrada só para perguntar isso. Você se tornou muito chato, cão raivoso? Para este idiota, Min Shi-yu não teve paciência, esmagando um vaso de flores na parede atrás de Choi De-soo, os cacos cortando seu rosto, ameaçando cruelmente. Responda minhas perguntas honestamente se quiser viver. E Yewa, se você ousar mexer com minha discípula, você... Falando, ele ativou mana o significado claro. Choi De-soo sorriu em vez de se irritar. Isso mesmo, cão raivoso deveria ser assim. A aura de um general de guerra assassino. Que sentimento nostálgico. O poder também surgiu ao redor dele. Mas eu também tenho usado minha posição para lutar constantemente contra caçadores poderosos em todo o mundo e crescer continuamente. Agora, a intenção assassina de antigos inimigos não me machuca em nada. Não consegue fazer meu sangue ferver. Ele mostrou um sorriso feroz. Isso sozinho não é suficiente para me fazer responder a perguntas tão chatas. Você precisa, no mínimo, me fazer querer arriscar minha vida lutando contra você. Enquanto as tensões atingiam um pico, Do Kyung-hoo surgiu entre eles para mediar, lembrando-os de pensar sobre sua localização e situação. Afinal, ambos eram pontos focais sociais, cada movimento sob escrutínio público. Choi De-soo pensou que ele era um estraga-prazeres. Não pôde deixar de sentir falta daqueles dias em que podiam lutar livremente, matar uns aos outros e competir por classificações em todas as oportunidades. Então ele disse a Min Shi-yu que a morte de Jung Min-jun não tinha nada a ver com ele. Kang Ye-hua também se juntou voluntariamente às suas fileiras. Se Min Shi-yu quisesse saber de algo mais, da próxima vez que o procurasse formalmente, ele prepararia um lugar para lutarem livremente. Depois ele desceu, ordenando aos subordinados que contatassem a Guilda Número Infinito para preparar um portão de rank A e levou Kang Ye-hua para dentro do portão. No escritório, Min Shi-jun recordou sua conversa com Kang Ye-hua 7 horas antes. Ela revelou informações. Cadáveres de caçadores encontrados perto do portão, após exame, mostraram todos os órgãos internos rompidos em nível celular. Parecia que eles encontraram algum inimigo usando habilidades especiais ou consumiram algo coletivamente. Esses caçadores tinham uma coisa em comum, todos relacionados a uma guilda comercial chamada IZ, e esta guilda foi encontrada ativa perto do portão. Ela nunca tinha ouvido falar dessa guilda antes e não conseguiu encontrar nenhuma informação, apenas ouviu que o líder da guilda era um demônio. Depois de falar, ela se virou para a porta, mas antes de sair acrescentou: mantenha isso em segredo do mestre porque não pretendo voltar. Recordando isso, Min Shi-jun entendeu. Com certeza, a irmã Yeowa não ficou sob Choi De-soo por 10 anos sem motivo, mas ele não entendeu. Se ela se juntou às fileiras de Choi De-soo para encontrar seu irmão, agora que o irmão retornou, por que ela ainda faz isso? Embora seu irmão confiasse completamente em seus 3 discípulos diretos, na visão de Min Shi-jun, todos eles guardavam segredos e ele não podia confiar plenamente em nenhum deles. Pensando nisso, ele murmurou: o que a irmã Yeohua e o irmão Xiaolong estão pensando? De repente, Min Shi-yu apareceu. O que aconteceu com Yeohua, Shi-jun, dentro do portão exclusivo de Rank F da Guilda Número Infinito? Choi De-soo ficou em silêncio, recordando aquele incidente de 10 anos atrás. Naquela época, o servo do segundo rei demônio, Sukatan, o abordou, exigindo que ele ajudasse a apagar a memória de Min Shi-yu. Sukatan explicou que isso era para manter a autoridade do rei demônio, pois o registro humilhante de quase perder para humanos afetaria as operações do sistema. Ele ofereceu uma condição que comoveu Choi De-soo: ajudá-lo a alcançar o limite de mana.
Pensando nisso, Kang Yohua, que ele esperava, apareceu a tempo. Ao vê-la, Choi Dae-soo afirmou que não cooperou com a proposta do demônio para apagar a memória de Min Shi-yu naquela época. Mas mesmo notando os registros de Min Shi-yu desaparecendo gradualmente, ele não tomou nenhuma atitude. Falando, energia vermelha se formou em sua mão, atacando Kang Ye-hwa. Kang Ye-hwa mal desviou do ataque, imediatamente entendendo que as palavras de Choi Dae-soo eram todas para baixar sua guarda. Na verdade, tudo o que Min Shi-yu encontrou estava relacionado a ele. No entanto, como uma caçadora de rank S, como ela poderia se igualar a um caçador de rank SS? Ela logo caiu ferida. Choi Dae-soo disse com indiferença que ela era apenas uma ferramenta para elevar o espírito de luta de Min Shi-yu ao limite. Mas Kang Ye-hwa parecia desdenhosa. Você acha que o mestre vai cooperar com seu jogo idiota por minha causa sozinha? Choi Dae-soo pisou em seu ombro. Sim, tenho certeza. Vendo os olhos dele recentemente, tive certeza. Ele deixou muitas coisas lá ao longo desses 10 anos. Falando, ele pressionou o pé para baixo. Você só precisa ser a faísca. Com isso, ferramentas de maldição em forma de corrente se formaram em sua palma, prendendo Kang Ye-hwa firmemente. Vendo-a ainda lutando, Choi Dae-soo aconselhou: desista da resistência sem sentido. Esta é uma ferramenta de maldição feita pelo melhor artesão de Black Skyfall. Nem mesmo caçadores de rank S conseguem se libertar facilmente. Esta ferramenta de maldição absorve mana. Quanto mais você lutar, mais ela drenará seu núcleo. Lute o quanto quiser, esse é o seu papel. Os olhos de Kang Ye-hwa mostraram um desafio destemido. Você é um lixo. Assim que ela falou, uma explosão de repente soou em seu ouvido. Min Shi-yu avançou como um raio diante de Choi Dae-soo, e eles imediatamente explodiram em uma violenta colisão de poder. O impacto foi tão forte que pulverizou todo o deserto. Choi Dae-soo recebeu esse movimento gritando excitado. De agora em diante, uma nova página da história vira. Heróis chatos da velha era perecem aqui. O mais forte Choi Dae-soo dessa terra será registrado na história. Este discurso, Chuni, desagradou muito Min Shi-yu. Que bobagem. Imediatamente, círculos mágicos se abriram, raios dourados dispararam em direção a Choi Dae-soo como dragões nadando. Choi Dae-soo riu, recebendo esse movimento com facilidade. Tão incrivelmente fácil, cão raivoso. 10 anos tornaram a diferença entre nós tão grande. Bray, ansiosamente preocupado. Que desperdício. Você está bem? Sua mana não se recuperou totalmente. Mas Min Shi-yu disse que não podia se preocupar com isso agora. Ele imediatamente liberou toda a energia, raios dourados várias vezes mais poderosos do que antes o envolvendo. Neste momento, ele lutaria contra Choi Dae-soo até a morte. Bray avisou ansiosamente: você está louco? Sua mana se recuperou no máximo pela metade, e aquele cara à frente é mais forte do que qualquer humano que você já conheceu. Empurrar-se ao limite nessa situação pode ter efeitos colaterais. Min Shi-yu murmurou: metade está tudo bem, sem problema algum. Ele não hesitou mais, lançando o primeiro ataque contra Choi Dae-soo. O confronto entre uma força poderosa dourada e uma vermelha agitou ondas massivas entre o céu e a terra. Instantaneamente, a terra tremeu, montanhas rugiram. Olhando para o campo de energia diante dela, onde dourado e vermelho se entrelaçavam como um tornado varrendo tudo, Kang Ye-hwa sentiu-se incrivelmente chocada. Este é o choque entre caçadores da primeira geração, chamados de verdadeiros despertos. A velocidade era tão rápida que o olho nu não conseguia acompanhar. É esta a diferença entre rank esse e rank esse. Após uma troca, Choi Dae-soo invocou um tridente, usando-o como arma, lançando formalmente um ataque contra Min Shi-yu. Min Shi-yu não pôde deixar de reclamar. Já se passaram 10 anos e você ainda adora colecionar brinquedos e brincar. Com isso, ele implantou círculos mágicos, uma parede de terra subindo do chão, tentando bloquear o ataque de Choi Dae-soo. No entanto, o tridente de Choi Dae-soo parecia ser um artefato, rompendo facilmente a parede de terra com um ímpeto imparável. Então, a ponta da lança apontou diretamente para Min Shi-yu. Mas Min Shi-yu agarrou diretamente o cabo, vendo sua arma ser apreendida. Choi Dae-soo rapidamente invocou várias espadas de comprimentos variados e empunhou uma espada curta, avançando em direção a Min Shi-yu. Min Shi-yu imediatamente implantou um escudo para bloquear o ataque. A parede do escudo ainda foi perfurada com rachaduras pela espada curta de Choi Dae-soo. Ele aproveitou sua vantagem, invocando rapidamente um martelo gigante, tentando esmagar o escudo de Min Shi-yu com força tremenda. No momento crítico, Min Shi-yu usou a lança de presa de gelo. Inúmeros espinhos de gelo afiados apareceram imediatamente atrás de Choi Dae-soo. Ele imediatamente bloqueou com o martelo. Colidindo violentamente com a força dos espinhos de gelo, os espinhos de gelo se estilhaçaram. O martelo gigante também rachou com um forte impacto. Mas ele mesmo só tinha as bainhas um pouco sujas, um tanto presunçosamente. Os fortes realmente não caem facilmente. Min Shi-yu também sacudiu o casaco impacientemente. Corte a bobagem. Destrave as correntes de Yohua se quiser viver. Se esse é o seu objetivo, aquela garota não tem mais valor de uso. Você fez essa coisa desprezível e ainda quer manter seu emprego no governo? Choi Dae-soo retrucou. Não, você ainda pode continuar atacando, não pode? Ele olhou para Kang Ye-hwa. Só isso já tem valor suficiente. Ele expôs impiedosamente o passado cheio de pecados de Kang Ye-hwa como filha de um serial killer. Isso não é uma grande honra? Kang Ye-hwa desabou gritando, "Cale a boca!" Sendo exposta em seu momento mais vulnerável diante da pessoa mais importante, lágrimas escorreram. Se você continuar falando... No segundo seguinte, o conforto gentil de Min Shi-yu chegou ao seu ouvido. Não se mexa, Ye-hwa. Você vai se machucar. Com isso, o poder surgiu na mão de Min Shi-yu. Desta vez, ele derrotaria completamente Choi Dae-soo, não apenas por si mesmo, mas pela humilhada Kang Ye-hwa. Vamos ter uma boa luta. Choi Dae-soo conjurou outro escudo. Apenas montando a postura defensiva, Min Shi-yu já correu à sua frente. Um soco rachou um escudo. Choi Dae-soo ficou secretamente chocado com a forma como a mana era usada. Não, a própria densidade se tornou diferente. Ele foi empurrado vários metros para trás pelo pós-choque do poder de Min Shi-yu. Perguntou com interesse. Seu estilo de luta desajeitado de ajustar a saída de habilidade é diferente de 10 anos atrás? Min Shi-yu lançou outro ataque. Isso não é o que alguém que não entende de táticas deveria dizer, porque eu ainda era jovem naquela época. Choi Dae-soo enfiou uma espada longa no círculo mágico aos pés de Min Shi-yu. O círculo originalmente verde e brilhante instantaneamente
instantaneamente reverteu para vermelho, e duas correntes irromperam do subsolo, prendendo firmemente os pés de Min Shi-yu. Choi Dai-su invocou uma espada gigante do círculo, segurando a espada gigante e golpeando Min Shi-yu com força, onde a energia da espada passou, agitou ondas massivas no chão, engolindo a figura de Min Shi-yu. Observando esta cena, Kang Ye-hwa gritou de partir o coração: "Mestre!" Assim que Choi Dai-su pensou que havia acabado, a fumaça se dissipou, revelando a figura. Min Shi-yu segurou firmemente a lâmina, os olhos cheios de dominância real. "Você não é páreo para mim, Choi Dai-su", vendo seu oponente ileso diante desta poderosa espada. A mão de Choi Dai-su, que segurava a espada, não pôde deixar de tremer. O medo gradualmente aumentou em seu coração. Um artefato lendário, uma espada gigante que pode dividir edifícios inteiros. Min Shi-yu pode segurá-la imóvel. Min Shi-yu lentamente ergueu a espada gigante enquanto questionava: "E daí se você treinou 10 anos? Eu treinei 100 anos, bastardo." Ele socou pesadamente o abdômen de Choi Dai-su. Choi Dai-su foi lançado voando por seu soco, colidindo pesadamente em uma pilha de terra próxima. Mas este golpe não o derrotou completamente. Ele se levantou lentamente, caminhando em direção a Min Shi-yu, olhando para a pulseira em seu pulso. Começou há 5 anos, certo? Todos os caçadores de rank SSE em todo o mundo são obrigados a usar mana, habilidades físicas, habilidades, tudo restrito para evitar grandes danos à sociedade. Remover a pulseira sem autorização do governo significa se tornar um criminoso naquele momento. Essa coisa me irrita até a morte. Com isso, ele removeu a pulseira e a jogou no chão. Um poder várias vezes mais forte do que antes irrompeu dele. "Deixe-me praticar em você." Min Shi-yu expôs impiedosamente. "Você só tem uma voz alta." Ele disse seriamente: "Mostre-me algo." Seus poderes colidiram violentamente, convergindo para um enorme vórtice de energia no centro da batalha. A poderosa pressão mágica jogou Kang Ye-hwa direto no chão. A ferramenta de maldição em corrente que aprendia realmente rachou, e ela pensou com alarme: nesse ritmo, o portão vai desabar, talvez até afetando civis inocentes lá fora. Ela se libertou das correntes, determinada a impedir que este duelo continuasse. E aqui, 2 caçadores de elite usaram suas técnicas supremas, lutando com força total. Choi Dai-su sacou outro martelo de trovão, Min Shi-yu usou o flash de relâmpago para desviar de ataques, então invocou um escudo ainda mais resistente, bloqueando facilmente o golpe de trovão de Choi Dai-su. Choi Dai-su não pôde deixar de se sentir derrotado. Mesmo com as restrições levantadas, a diferença ainda é tão grande. A relutância em ser suprimido o deixou completamente louco, invocando ferozmente todos os seus artefatos. Selecionando uma lâmina longa entre eles, ele a lançou com um whoosh em Min Shi-yu. A lâmina instantaneamente se transformou em um tigre feroz, rugindo para a frente. Observando a cena estranha, Min Shi-yu entendeu. Este tigre era um monstro selado no artefato. Quando o tigre estava perto, ele imediatamente abriu um círculo mágico, lançando Domar. O tigre instantaneamente se tornou o animal de estimação de Min Shi-yu. Ele ordenou preguiçosamente: "Venha, morda-o." Sua expressão arrogante enfureceu Choi Dai-su, que estava prestes a contra-atacar. Mas Kang Ye-hwa de repente correu entre eles, ordenando que parassem. "Vocês dois estão loucos? Olhem ao redor, os portões estão à beira do colapso. Vocês não sabem as consequências? A magia varrendo aqui, correndo pra fora causaria?" Ela olhou friamente para Choi Dai-su. "Se as coisas ficarem assim, nem mesmo você poderá escapar da responsabilidade. Você deveria saber as consequências de ser enviado ao Tribunal Internacional, certo? Enquanto você perdia a cabeça, eu já contatei a associação e a sede da HMCS. Eles reabrirão o portão em breve." Assim que ela falou, a pulseira no chão tocou. Choi Dai-su pegou e atendeu. Uma voz masculina veio do outro lado. "Presidente Choi, aqui é Edward da sede internacional da HMCS. É urgente, por favor, venha imediatamente." Choi Dai-su praguejou internamente e então respondeu: "Estou indo agora." Depois que Choi Dai-su saiu, Kang Ye-hwa parecia esgotada de todas as forças, desabando no chão, incrivelmente ansiosa por dentro. "Se o mestre me perguntar, como devo responder?" Dizer a ele que a discípula que ele cultivou cuidadosamente é na verdade filha de um assassino. No entanto, nada do que ela imaginou aconteceu. Min Shi-yu apenas se agachou ao lado dela, perguntando com preocupação: "Ye-hwa, você está bem? Está muito machucada?" Essas palavras tocaram o coração de Kang Ye-hwa como uma brisa de primavera. As mágoas acumuladas explodiram instantaneamente e ela não pôde deixar de engasgar, então abraçou Min Shi-yu com força. No escritório presidencial, Choi Dai-su teve uma videochamada com Edward. Ele alegou que estava apenas fazendo um simples treinamento de poder no portão, nada ilegal. Mas o vice-presidente da sede internacional da HMCS, Edward C. Karok, apontou: o que Choi Dai-su disse era a situação antes de ele remover a pulseira de controle. Porque remover a pulseira exige relatar à Associação de Caçadores, ou HMCS, e usar poder mágico em caçadores da HMCS significa detenção e investigação para evitar que tais incidentes causem caos social. Ele esperava que Choi Dai-su pudesse resolver este assunto sozinho. Além disso, para obter depoimentos das partes envolvidas, ele se preparou para ir pessoalmente ao País K para encontrar Min Shi-yu, que lutou contra Choi Dai-su, uma semana depois, no edifício da Guilda Flor Azul. Depois de entender por que Kang Ye-hwa sabia que ele havia retornado, mas o evitou deliberadamente. Min Shi-yu sentiu-se impotente, mas não insistiu. Em vez disso, perguntou se Kang Ye-hwa estava investigando o assunto de Jung Min-jun. Kang Ye-hwa pediu desculpas, dizendo que além de saber que o assassino não era do País K, ela não sabia de mais nada. Ela explicou que Choi Dai-su a fez se juntar a ele puramente por ganho pessoal. De longa observação, Choi Dai-su não planejava abordar Min Shi-jun ou outros discípulos de Min Shi-yu. Percebendo que isso soava como acobertamento, ela rapidamente explicou que estava apenas declarando fatos objetivos. Mas Min Shi-yu gentilmente acariciou sua cabeça, confortando-a calorosamente. Se ele te tratasse como família, ele não cometeria atos tão desprezíveis, Ye-hwa. Ele disse a ela para não se prender a laços de sangue de agora em diante, porque ela é um indivíduo independente com sua própria vida.
Se ela realmente se sentia culpada, então que vivesse com a consciência limpa e retribuísse à sociedade o máximo possível. Ele também a ajudaria de todo o coração como antes. As palavras calorosas de Min Shi-yu, mais uma vez, acalmaram o coração de Kang Ye-hua. Ela enxugou as lágrimas dos olhos em silêncio, então disse que sempre incomodou Min Shi-jun durante os 10 anos em que Min Shi-yu esteve desaparecido e se sentia muito culpada. Mas Min Shi-yu não se importou, pensando que bastava que se encontrassem e conversassem. Neste momento, Hwang Byung-gu e Baek Jong-ho de repente vieram à porta, dizendo que o vice-diretor da sede da HMCS queria voar pessoalmente para o país K para encontrar Min Shi-yu. Vendo isso, Kang Ye-hua não pôde deixar de provocar. Volte, mestre. Parece que muitas pessoas estarão prestando atenção em você em breve. Então ela escoltou Min Shi-yu para casa. No meio do caminho, um carro preto parou ao lado deles. A janela baixou. Era Choi Dae-soo. Entre Min Shi-yu. Kang Ye-hua estava furiosa. Depois do que você fez, o que está tentando fazer? Min Shi-yu também retrucou. Por que eu deveria te ouvir? Choi Dae-soo disse tranquilamente, se você quer continuar jogando o comovente jogo de mestre e discípulo, é melhor me ouvir primeiro. Ouvindo isso, Min Shi-yu parou Kang Ye-hua, que queria avançar e discutir, confortou-a para não se preocupar que ele a contataria mais tarde, então entrou no carro de Choi Dae-soo. Assim que entrou, Choi Dae-soo revelou informações. Na área do deserto, há um grupo composto por meio-demônios. Não apenas humanos que contataram demônios por anos, mas também híbridos de demônio e humano. Esses híbridos de demônio e humano diferiam dos demônios regulares, não tendo chifres ou asas, e usavam mana negra. Depois de dizer isso, Choi Dae-soo fez Min Shi-yu sair, pensando nos meio-demônios que Choi Dae-soo acabara de mencionar. Min Shi-yu de repente pensou na líder de Best, a Kurt. Talvez ela fosse a misteriosa meio-demônio. Alguns dias depois, pessoas da sede internacional chegaram conforme prometido. No escritório, ao ver Edward, Min Shi-yu chamou seu nome verdadeiro. Edwin, o que você está aprontando? Vendo Min Shi-yu chamar seu nome verdadeiro, há muito selado na frente dos outros, Edward rapidamente dispensou todos os demais. Quando apenas ele e Min Shi-yu permaneceram na sala, ele abandonou sua postura elegante, rugindo com raiva seu maldito bastardo. Ele agarrou furiosamente o colarinho de Min Shi-yu, exigindo: onde exatamente você esteve preso esses 10 anos? Só aparecendo agora. Depois de ouvir a explicação de Min Shi-yu, Edward não pôde deixar de suspirar. Ver seu rosto finalmente torna as memórias embaçadas claras. Mas você ainda correu assim que ouviu meu nome, disse Min Shi-yu. Como eu poderia te esquecer? Você é o benfeitor que me salvou várias vezes durante o caos. Edward respondeu. Que benfeitor? Que brega. Min Shi-yu não pôde deixar de reclamar. A propósito, como Ye-hua te contatou? Edward respondeu. A sede internacional da HMCS está atualmente investigando um caso em conjunto com guildas em todo o mundo. A guilda Flor Azul que ela lidera está participando. Devido ao seu desempenho ativo em casos recentes, descobri separadamente suas informações de contato. O que vocês estão investigando em conjunto? Min Shi-yu insistiu. Edward então explicou em detalhes o incidente das baixas dos caçadores do deserto e revelou que a causa da morte foi o consumo de drogas de aprimoramento ilegais. Mas como os componentes reais e os canais de distribuição da droga ainda não foram identificados, não foi oficialmente anunciado. No entanto, a sede começou a investigar incidentes de mortes em série de despertos em todo o mundo há meio ano. E ao dissecar os corpos encontrados, os corpos dos falecidos romperam-se em nível celular, sem outras pistas. Embora quisessem tornar público, a maioria das vítimas eram criminosos sem sinais de consumo de drogas. Então a investigação encontrou dificuldades. Felizmente, alguém no país C testemunhou um incidente semelhante. Segundo testemunhas, o desperto moribundo inalou um pó preto e então perdeu o controle, acabando por se autodestruir. Despertos que inalaram pó preto liberaram mana e aprimoraram habilidades em um grau extraordinário. A sede internacional acreditava que a área do deserto poderia ser a fonte dos incidentes de drogas de aprimoramento ilegais. Então lançou uma investigação. Min Shi-yu levantou uma questão. Os incidentes não ocorreram há meio ano porque ainda acham que o recente incidente no deserto é a fonte. Edward disse que a guilda Flor Azul obteve o protótipo do pó preto na entrada do portal, e nas proximidades descobriu veículos da suspeita guilda comercial. Embora seja uma investigação privada, já que Kang Ye-hua foi a primeira a obter o protótipo da droga, ela não poderia escapar desta investigação. Mas se Min Shi-yu estivesse disposto a ajudar, isso poderia reduzir as dificuldades que ela enfrentava neste assunto até certo ponto. Embora claro que Edward havia premeditado isso, Min Shi-yu ainda concordou com seu pedido. O tempo era curto, Min Shi-yu imediatamente foi para casa fazer as malas. Ouvindo que ele estava indo a negócios para a sede europeia, Bray se preocupou que ele aumentasse a produção de mana ao limite como da última vez. Então lhe deu a notícia. Seu corpo havia mutado. À medida que a mana de Min Shi-yu gradualmente se recuperava, ele também sentia seu controle gradualmente desaparecendo. Não conseguia imaginar quais efeitos colaterais ocorreriam se perdesse o controle sobre a produção. Talvez em algum momento crítico, ele não conseguisse emprestar seu poder. Min Shi-yu o confortou para não se preocupar. Exceto pelo confronto final com demônios, outras vezes ele poderia lidar com as coisas sozinho o máximo possível. Após todos os preparativos, ele embarcou em um voo para a Europa. 2 dias depois, sede internacional da HMCS, 3 pessoas já estavam presentes no lounge. A líder da equipe 1 da cidade T da filial J, da HMCS, Hayakawa Hakari, sua assistente Koyun, e a líder da equipe 1 de investigação da sede internacional, Leila. Depois de esperar muito tempo, um funcionário chegou atrasado, notificando a todos para irem primeiro para a sala de conferências. Na sala de conferências, depois que todos se reuniram, Edward primeiro convidou Leila para explicar brevemente o incidente. Então saiu primeiro devido a negócios. Assim que Edward saiu, a atmosfera ficou um tanto estranha. Leila quebrou o silêncio introduzindo brevemente o que aconteceu. Então explicou que esta investigação se concentraria na exploração aprofundada dentro do portal e no exame de locais próximos.
Quando ela perguntou se outros tinham perguntas, Min Shi-yu perguntou sobre rumores de grupos de demônios ou meio-demônios, e suspeitou que demônios estavam relacionados a drogas de aprimoramento ilegais. Essa afirmação foi repreendida por Hayakawa Hikari. Aos olhos dela, Min Shi-yu era apenas um caçador desconhecido, mas propôs informações que nem a sede havia mencionado. Completa bobagem. Ela pensou que Min Shi-yu apenas trouxe a atitude de discriminação racial da velha era para a investigação. Vendo a situação prestes a sair do controle, Layla rapidamente impediu Hayakawa Hikari de continuar. Depois de anunciar a viagem de amanhã para a área do deserto, ela encerrou a reunião. No dia seguinte, o grupo chegou a tempo na sede da filial Jongdong da HMCS. Min Shi-yu olhou ao redor do ambiente, pensando em silêncio. Nenhum vestígio de demônio em qualquer lugar da cidade, a densidade de mana também está boa. Aquele cara Choi Daisu cometeu um erro? Neste momento, Hayakawa Hikari apareceu novamente, lembrando arrogantemente: por favor, fiquem alertas durante a investigação se ainda quiserem viver. Diante dessa pessoa autoimportante, Min Shi-yu sentiu-se sem palavras por dentro. Parece que as coisas ficarão super problemáticas. Depois Min Shi-yu perguntou por toda parte sobre meio-demônios. Pelas respostas dos funcionários, ele soube que no fundo do deserto havia uma vila onde viviam meio-demônios. Meio-demônios pareciam idênticos aos humanos. A menos que usassem analisadores de mana, pessoas comuns dificilmente poderiam distingui-los. Olhando para as poucas pistas em seu caderno, Min Shi-yu pensou: com certeza, só indo fundo no deserto se pode revelar algo. Mais tarde ele veio ao lounge. Coincidentemente encontrou Layla. Eles imediatamente conversaram. Na conversa, ele soube que Layla operava principalmente no norte da Europa. Min Shi-yu então mencionou o caçador Hans Schröder que ele conhecia no norte da Europa. Ouvindo isso, Layla pegou seu telefone mostrando a foto de um homem, disse a Min Shi-yu que Hans era seu tio, e revelou que o tio sofreu sequelas por ficar muito tempo em um portal procurando por companheiros desaparecidos, caindo em coma por 2 anos. Agora, constantemente dependendo de habilidades de caçador tipo cura para sustentar a vida, para curar as sequelas do tio, ela sempre enfrentava portais de alto nível tentando encontrar uma cura universal, mas não encontrou nada. Depois de dizer isso, um subordinado apareceu a tempo, relatando que os procedimentos de aprovação de entrada no portal estavam completos, e eles poderiam partir agora. Então, um grupo partiu grandiosamente, logo alcançando a entrada do portal. Olhando para o local limpo, Min Shi-yu sentiu que a dinâmica de mana circundante havia se dispersado há muito tempo. Embora não sentisse nada de fora do portal, ele sempre sentiu que os vestígios foram apagados muito limpos. No entanto, eles não notaram alguém em uma encosta distante monitorando constantemente seus movimentos. O rosto do homem de cabelos brancos que os liderava estava coberto de cicatrizes aterrorizantes, dizendo com um sorriso: as coisas são mais simples do que o imaginado. Eles estão caminhando para uma pilha de cadáveres por conta própria. Assim que entrou, Layla imediatamente implantou um círculo mágico no local, investigando pistas sobre drogas de aprimoramento ilegais. Esta era sua habilidade de ranquear, árvores florescentes, jardim secreto. Instantaneamente, videiras se ergueram cobrindo um raio surpreendente de 30 km, mas ela não detectou atividade de monstros nas proximidades. Depois que as videiras com propriedades de detecção e defesa foram implantadas, Layla fez com que todos investigassem em zonas dentro da cobertura das videiras. A ver só problemas, Min Shi-yu naturalmente escolheu agir sozinho. Neste momento, ele notou uma pequena área no chão emitindo fumaça preta. Após alguma investigação, ele descobriu que as impurezas nesta terra preta continham energia demoníaca. Supondo que alguém deliberadamente espalhou isso aqui, ele imediatamente chamou o Demônio Vermelho, perguntando sobre a situação fora do portal. O Demônio Vermelho disse a ele que 5 pessoas suspeitas vestidas de preto foram encontradas perto da entrada, e o contatariam imediatamente se entrassem. Depois, Min Shi-yu se concentrou em investigar o estranho chão sob seus pés. Do outro lado, após uma investigação trabalhosa, os irmãos Hayakawa não encontraram nada, não querendo voltar de mãos vazias. Ela decidiu desenterrar o chão, determinada a encontrar algo para trazer como conquista. Então ela invocou Kagetsuchi. Layla naturalmente notou a comoção à distância, rapidamente pediu ao subordinado Stefan para verificar a situação. Ela estava absorta em preocupação, não notando pessoas vestidas de preto aparecendo silenciosamente atrás dela. Enquanto isso, após uma busca superficial, Hayakawa Hikari realmente desenterrou uma pilha de cadáveres. Koyun, de olhos afiados, imediatamente notou algo errado. Esses cadáveres eram monstros que se alimentavam da escuridão e queimavam a causalidade da vida, distorcendo-a. Ghouls. Eles vieram em grupos, aproximando-se lentamente dos dois. Sem pensar, Hayakawa Hikari imediatamente usou sua habilidade de Rank S, Espírito Divino Kagutsuchi. A serpente gigante varreu a terra, eliminando instantaneamente aquele grupo de ghouls. No entanto, ela eliminou apenas uma minoria. Um lote caiu, outro lote surgiu. Hayakawa Hikari eliminava continuamente o fluxo interminável de ghouls, não notando vários se aproximando por trás. Felizmente, Stefan chegou a tempo para apoiar, mas sua batalha continuou e a mana se esgotou. Várias pessoas gradualmente se sentiram sobrecarregadas. Justo então, um enorme círculo mágico apareceu no ar. Inúmeras flechas vermelhas caindo como meteoros, como mira automática, eliminando precisamente todos os ghouls à vista. Olhando para Min Shi-yu calmamente lançando feitiços no centro da batalha, Hayakawa Hikari ficou curiosa. Quem exatamente é este homem? Mal recuperando o fôlego, outro lote de ghouls surgiu. Vendo isso, Hayakawa Hikari rapidamente pediu a Stefan para contatar Layla, mas Stefan disse que não conseguia alcançá-la. Min Shi-yu sentiu algo errado, vocês a deixaram sozinha? Ele os fez lidar com a cena sozinhos, saindo primeiro para encontrar Layla. Enquanto isso, Layla foi levada para um canto remoto no fundo do deserto. Um homem de óculos escuros perguntou ao tio barbudo ao lado dele se ele poderia matá-la.
O tio disse que Layla era a chave para atrair outros para a armadilha deles. Uma vez que a grande coisa estivesse feita, o mercado negro do Oriente Médio poderia ser controlado pelo Elmok deles. Então eles poderiam obter grandes lucros na comunidade de caçadores de baixo nível, com drogas secretas, desenvolvendo-se em uma grande organização. Neste momento, o tio observou o homem de cabelos brancos alimentando constantemente sangue no círculo mágico a seus pés. À medida que o sangue era inserido, ghouls rastejavam continuamente do chão, prostrando-se diante dele. O tio sabia a identidade do outro, aquele homem era um necromante. O que ele lançava era necromancia, um feitiço que brinca com a vida e a morte, desafiando o bom senso. Também um dos tipos mais vis e estritamente proibidos entre as habilidades de invocação. Suspeitando que aquele necromante não era humano, para reviver a organização de seu pai, ele teve que cooperar com este homem perigoso. Olhando para a droga na mão do tio, o homem de óculos escuros disse que queria experimentar, mas foi recusado pelo tio. O tio explicou que, embora esta droga pudesse elevar o poder da habilidade ao nível de caçador rank, esse era altamente viciante. Uma vez viciado, não poderia ser abandonado. O uso a longo prazo sobrecarregaria o corpo, causando a explosão da carne. Mal terminando a explicação, o necromante Ivan caminhou em direção a eles. O tio imediatamente disse que queria conhecer este fornecedor de drogas, mas Ivan se recusou a revelar a cadeia de suprimentos, citando a falha deles em disciplinar subordinados, levando à descoberta pela investigação internacional. Não esquecendo de zombar deles como idiotas, o homem de óculos escuros estava furioso, prestes a discutir com ele, mas foi impedido de brigar pela aparição repentina de Kurt. Ivan riu. Por que você, nobre, nos agraciaria pessoalmente aqui? Porque acho que você está fazendo coisas inúteis, Kurt respondeu. Embora eu não vá interferir com você, é melhor não arriscar o nome dele e colocar todo o grupo de meio-demônios em perigo. Ivan riu. É isso que a líder atual extremamente conservadora diz? Se as coisas ficarem mais problemáticas, apenas elimine-os. Pode dizer a ele para não se preocupar por mim? Ivan, você brincou tanto com cadáveres que não entende os humanos? Seus laços são resilientes e irritantes. Falando, Kurt caminhou diante de Layla. Quem é essa pessoa? Isso é perigoso agora. Ivan explicou. Estamos apenas mantendo-a viva temporariamente até nos livrarmos de todo o pessoal relacionado. Kurt interrompeu. Não estou falando dela, mas de você, Ivan. Embora seja tarde demais, pense com cuidado. Eles estão realmente do nosso lado? Com isso, ela partiu via círculo mágico. Vendo Kurt partir, Ivan praguejou em silêncio. Aquela bruxa que só se esconde e observa, mostra, testemunhando tudo em silêncio, o homem de óculos escuros perguntou ao tio o que exatamente Ivan e eles eram. O tio disse a ele para não perguntar muito, apenas fingir que não via. De qualquer forma, a mulher trazida aqui e os investigadores fora do portal não sobreviverão esta noite. Aqui, olhando para os cadáveres de ghouls ao longo da estrada. E Stefan sugeriu sair do portal primeiro para pedir apoio, mas foi recusado pela orgulhosa Hayakawa Hikari. Ela não queria perder para Min Shi-yu. Eles logo alcançaram o ritmo de Min Shi-yu. Ao vê-lo, Stefan perguntou o que aconteceu com Layla. Min Shi-yu disse a ele que Layla foi levada pelo culpado que invocava ghouls. Depois de explicar, ele seguiu em frente. Eles o seguiram de perto. Depois de caminhar um pouco, eles de fato encontraram o alvo. Vendo inimigos, Koyun atacou primeiro, se envolvendo com o oponente. Mas o tio barbudo não era fácil, imediatamente usando a habilidade lança. Instantaneamente, exceto por Min Shi-yu, todos os outros desviaram do feixe de luz dourada da habilidade do tio. Impaciência brilhou nos olhos de Min Shi-yu. Então ele abriu círculos mágicos para confrontar o tio. E Hayakawa Hikari também se sentiu em apuros. O espaço era muito pequeno. Ela não podia invocar Kagotsuchi ou a Caverna Desabaria. Mas ela também não podia ficar parada. Então decidiu ir sozinha para encontrar Layla. No entanto, Ivan bloqueou seu caminho. Hayakawa Hikari praguejou, dizendo a ele para sumir enquanto liberava habilidades atacando-o. Mas foi atingida pelo movimento de Ivan, gritando de dor. Koyun imediatamente gritou ansiosamente. Irmã, esta situação repentina também chocou Min Shi-yu. Oh não!